Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo tranquilo? Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa. Episódio gravado em duas partes. Agora essa introdução está sendo feita na sexta-feira, dia 26 de janeiro. São exatamente 3 horas da tarde aqui em Israel. Esperamos a sair aí o resultado, né, parcial da Corte Internacional de Justiça sobre o caso de genocídio para gravar essa notícia. Antes de sair o episódio, essa introdução está sendo gravada também. Então é isso. A gente gravou o resto do episódio na noite de ontem, na quinta-feira, como já é tradição em nosso podcast. Bom, vamos passar então para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai tratar de todas essas questões da política internacional até a Corte Internacional de Justiça. Bom, gente, primeira notícia do bloco é mais ou menos um golpe, né? Porque voltamos aí a tratar da política internacional no primeiro bloco, coisa que a gente não costumava fazer, mas enfim, muita coisa aconteceu e metade desse bloco está sendo gravado hoje, na quinta-feira, e a outra metade amanhã, já que a gente sabe que, já está sabendo, né? Vai sair aí o resultado parcial do julgamento de Israel, no caso do crime de genocídio, e a gente vai gravar então essa notícia somente amanhã, obviamente, para poder trazer todos os detalhes que vão ser divulgados amanhã. Enfim, vamos começar então pelas notícias que já podemos divulgar, porque elas obviamente já saíram, e a primeira delas é sobre uma conversa entre Biden e Netanyahu, depois de quase um mês, né, que os dois aí não conversavam. A última conversa entre eles tinha terminado de uma forma um tanto quanto abrupta, né? O Biden, na verdade, desligou o telefone na cara do Netanyahu, porque, enfim, ele percebeu que estava sendo enrolado, mais uma pessoa sendo enrolada pelo Netanyahu, e depois dessa conversa, onde o Biden mais uma vez pressionou e mais uma vez tentou aí colocar o Netanyahu numa linha política, né? Ele foi à imprensa e divulgou, né? Na verdade, o governo dele divulgou que nessa conversa com o Netanyahu não negou a possibilidade da criação de um Estado palestino no dia de depois da guerra, né? Que é aquela pergunta que todo mundo faz: o que será desse dia? Porque o governo Netanyahu simplesmente, há 3 meses a gente em guerra, e o governo se recusa, né, a discutir o que vai acontecer no dia que essa guerra acabar. O Netanyahu, obviamente, não pode aceitar uma política dessa, porque ele mesmo diz, né, que ele é o cara que impediu, ele tem muito orgulho, né, de dizer isso, que ele é o cara que impediu a criação do Estado palestino, e depois que o Biden disse que, enfim, o Netanyahu não negou, o Netanyahu foi a público e negou mais uma vez. Ô, João, fica muito difícil isso, né, cara? Na semana passada foi o Hamas, né, cara, que falou que o Netanyahu falou um negócio, o Netanyahu disse que não, no caso aí era a averiguação dos remédios que iam entrar pros reféns, né, porque assim que foi fechado o acordo, o Hamas disse que o carregamento ia entrar sem fiscalização, o Netanyahu foi a público, né, ficou ali numa saia justa, porque afinal de contas ele é o cara ali, né, da força, e não poderia deixar uma coisa dessa acontecer. Foi negado, a gente sabe que obviamente isso não aconteceu. O carregamento entrou sem a fiscalização necessária, porque era isso que tinha sido acordado, e agora é mais uma vez o Biden que coloca aí o Netanyahu numa saia justa, porque, enfim, coloca ele em maus lençóis, porque na verdade o Netanyahu mente pra todo mundo, né, cara? Pois é, mas todo mundo sabe disso, Marquinhos, né? E aí a pergunta é, então por que o Biden quis escutar isso do Netanyahu, se ele sabe que ele vai mentir pra ele? Enfim, essa é a grande pergunta. Agora, antes de eu responder essa grande pergunta, pelo menos com a minha opinião, eu vou só complementar a tua informação, porque a gente comentou na semana passada, só que a gente não deu informação completa, porque a informação completa é muito engraçada, e a gente encontra motivo para rir, né? Traz de comédia que é Israel nesse momento agora, mais trágico do que cômico, mas ainda tem algumas razões pra gente rir. Tá rindo mais nervoso que de qualquer outra coisa. Por quê? A gente comentou que o Netanyahu, quando ele começou a ser acusado de não ter fiscalizado as caixas que iam entrar na faixa de Gaza, ele jogou a culpa pro exército. E aí o exército disse o seguinte: não, olha só, você tem que dar a orientação, a gente nem sabia que estava entrando, você faz um acordo, não avisa o exército, enfim, a gente não tem como avaliar uma coisa dessa. E aí o Netanyahu, para poder corrigir isso, né, porque ele ia acabar sendo pego na mentira, ele filmou, ele mesmo dizendo que fiscalizou tudo, que era mentira também, obviamente, em frente a uma caixa escrito à mão em inglês, né, se não me engano estava escrito alimentos e remédios, que era um negócio ridículo, a encenação ridícula que ele fez, que não eram as caixas que entraram em Gaza. Enfim, foi uma tomada, assim, ficou a imprensa inteira falando disso, como foi ridícula a encenação que o Netanyahu fez sobre isso. E a outra encenação dele agora é nessa conversa com o Biden, né? O Biden, ele meio que costurou a conversa para o Netanyahu não discordar sobre enfim, a necessidade de ser criado o Estado palestino. O Netanyahu não eliminou a possibilidade, não descartou a possibilidade, melhor dizendo. E aí o que o Biden fez? Ele divulgou isso. E aí é que é a pergunta, né? Por que o Biden divulgou se ele sabe que é mentira? E a minha hipótese é que o Biden divulgou isso para complicar o Netanyahu perante a base
base dele. O Biden está querendo um parceiro em Israel. E se Netanyahu não for esse parceiro, ele prefere que o Netanyahu perca a base, se complique do ponto de vista eleitoral e caia, porque ele não confia no Netanyahu. Então, o Biden, o presidente dos Estados Unidos, trabalhando de alguma maneira para a queda do primeiro-ministro em Israel. Né? Ele preferiria que o primeiro-ministro em Israel obedecesse suas diretrizes. O Netanyahu, como a gente comentou na semana passada, ele causa um descontentamento muito grande no governo Biden, porque o governo Biden fez vários esforços por Israel nessa guerra e Israel não faz as mínimas, o governo israelense, no caso, não faz o mínimo esforço para atender as demandas norte-americanas. Então o Biden está fazendo o que os Estados Unidos fizeram ao longo de toda a história, que é se intrometer na política interna de outros países, com muito mais cuidado, obviamente, do que os Estados Unidos fizeram em outros países, né? Não está organizando um golpe de Estado, nem dando dinheiro para a oposição, mas está jogando com os meios de comunicação de uma maneira que isso atrapalha Netanyahu. Que não restou a Netanyahu outra alternativa que não ir a público e ter que dizer que ele não é a favor do Estado palestino, para agradar essa própria base. Enfim, mas isso deixa a base dele com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque, tirando cerca de 15% da população israelense que confia no Netanyahu de olhos fechados e compra as mentiras dele sem nenhum problema, todo mundo sabe que o Netanyahu é um mentiroso patológico. Né? A coalizão dele sabe. O Smotrich, antes das eleições, chamou o Netanyahu de mentiroso, filho de um mentiroso. Né? Chacrano, Ben Chacrano. Pois é. Não sou assim em português o equivalente, vamos dizer assim, o pai dos mentirosos. É que invertem a relação familiar na expressão. Mas, enfim, todo mundo sabe disso. Então, é para você botar uma pulga atrás da orelha, é para você dar armas para o Smotrich e para o Ben-Gvir começarem a atacar o Netanyahu e ameaçar sair do governo e estabelecer crises na coalizão. Enfim, não é suficiente para derrubar o Netanyahu, mas é um empurrãozinho que ele vai dando aqui, depois vai dar outro ali, e vai tentar fazer com que a situação política do Netanyahu se complique antes das eleições nos Estados Unidos, né? Que ele pode pelo menos pode tentar construir uma situação aqui na região que lhe renda frutos para que ele possa disputar as eleições dos Estados Unidos, apresentando algum êxito, né? Tanto para o eleitor médio norte-americano quanto para a base democrática. Enfim, eu não sou otimista em relação a essa estratégia do Biden. Eu acho que muito provavelmente a gente vai ter eleições em Israel ainda até o fim de 2024, mas eu não acho que a gente vai ter um novo governo em Israel antes das eleições dos Estados Unidos. Mais um líder que coloca o Netanyahu não só em saia justa, mas que humilha ele, né? Mostra que, enfim, não tem nenhuma credibilidade, que ninguém leva ele a sério. Acho que o mundo inteiro já sabe disso, né? Enfim, a gente vai falar disso mais pra frente no próximo bloco, mas eu acho que coloca o país também numa situação muito ruim, porque é um governo que está completamente sem legitimidade, né? E é um primeiro-ministro que está sem legitimidade e todo mundo sabe que ele mente à torto e à direito, né? É uma coisa, assim, realmente impressionante. E da mesma forma, né, que o Hamas jogou na semana passada aí com a política israelense e eles criam distúrbios dentro da política israelense, agora é o Biden que faz isso na política israelense, né? Dentro do governo. Ou seja, o que a gente tem aqui é um governo completamente desgovernado, né? Nem o governo consegue se governar. Então, quem dirá o que acontece com o país? É isso. Vamos então à nossa próxima notícia, no caso, para comentar um pouco do que está acontecendo do lado direito do muro, na Cisjordânia, porque, como a gente já vem comentando, o governo, principalmente na pessoa do ministro da Ocupação e das Finanças, né? Ele tem 2 ministérios, o Bezalel Smotrich, ele tem se recusado a repassar o dinheiro dos impostos para a autoridade palestina. Para os nossos ouvintes que não conhecem como isso funciona, Israel é quem recolhe os impostos em todo o território palestino, Gaza e Cisjordânia, eles repassam depois esse imposto para a autoridade palestina, afinal de contas eles foram pagos pelos palestinos. O Smotrich, ele a todo custo vem tentando impedir esse repasse desde que o governo assumiu e desde que a guerra começou, ele mantém essa política mais forte, né, o que está deixando a autoridade palestina completamente sem fundos, né? E numa vez que a autoridade palestina fica sem fundos, eles não podem pagar suas forças de segurança, seus funcionários públicos, e o colapso tende, né, a ser cada vez mais eminente, né, por conta disso tudo. Soma-se a isso a impossibilidade de cerca de entre 30 e 40 mil trabalhadores palestinos da Cisjordânia de entrarem em Israel, pessoas palestinos que têm autorização para entrar em Israel, autorização de trabalho, né, como se fosse um visto de trabalho, eles têm esse visto, mas estão proibidos de entrar também, apesar, né, o exército ele falou que é importante que as fronteiras sejam abertas, só que o governo está impedindo que isso aconteça e, obviamente, isso diminui muito a entrada de dinheiro, né, na autoridade palestina. Cerca de 30% da economia palestina depende desses trabalhadores que trabalham aqui em Israel, porque os salários aqui são muito mais altos do que o salário a 10 quilômetros daqui, né, de onde a gente fala, de onde eu estou falando, pelo menos. Então, a gente vive nesse absurdo e o governo, o Smotrich, não está repassando esse dinheiro para
a autoridade palestina. Só que essa semana, João, eles chegaram em um acordo, né? Porque a pressão está muito grande e agora o governo decidiu cortar parte desse orçamento, desse repasse, que seria o repasse para Gaza, né? Que seria a parte de Gaza. E essa parte vai ser aí, vamos dizer assim, vai ser enviada para a Noruega, né? Que vai guardar o dinheiro até um futuro aí para que esse dinheiro seja, enfim, repassado para a autoridade palestina. E aí, cara, se continuar do jeito que tá, a coisa cai, a autoridade palestina vai colapsar e a tendência é a violência aumentar muito nos territórios ocupados. Pois é, as forças de segurança falam numa violência maior do que na segunda intifada, né? Para vocês terem uma ideia, na segunda intifada, que começou em 2000 e terminou em 2005, foram mortos 5 mil palestinos e mais de 1.000 israelenses, né? Enfim, com muitos atentados terroristas, com muitas ações do exército bastante violentas, tanques, aviões sobrevoando a Cisjordânia, Ramala cercada, né? Enfim, ações causaram muitas mortes, como a de Jenin. Foi um evento bastante intenso. Para quem está vendo essa guerra agora em Gaza, com mais de 25 mil palestinos mortos, né, e que começou aqui com mais de 1.200 israelenses mortos num só dia, pode pensar que é pouco que foi a segunda intifada, mas não foi. Foi bastante dramático. Foi um impacto na economia israelense também muito grande. Na Palestina nem se fala, né? Teve crescimento negativo, Israel na Palestina maior ainda, menor, crescimento negativo na economia. Enfim, uma situação de muita tensão o tempo inteiro, né? Os motoristas de ônibus passaram a ganhar salários mais altos, porque era um trabalho de risco, né? Você podia estar dirigindo o teu ônibus no trabalho e entrar um terrorista, um homem-bomba e se explodir, né? Isso do lado israelense, nem falar do lado palestino, que a situação era calamitosa. E isso é o que as forças de segurança estão dizendo, né? Mas alguns elementos do governo, para fazer campanha para a base, estão dizendo que essa concepção de que dinheiro compra tranquilidade está ultrapassada, que o 7 de outubro mostrou isso, como se fosse comparável, né? Você deixar o dinheiro do Qatar ir para as mãos do Hamas, ou você permitir a entrada de funcionários palestinos em Israel para que possam sustentar suas famílias na Cisjordânia, né? Como se tivesse alguma equivalência com isso, enfim. E a verdade é que se você for olhar para a Cisjordânia, né, nos últimos 15 anos, a quantidade de palestinos autorizados a entrar em Israel por questões de trabalho que realizaram atentados são somente 4 pessoas. Então, foram 4 palestinos que realizaram atentados com a permissão para entrar no país. Todos os terroristas que realizaram atentados nos últimos 15 anos entraram por buracos na cerca, de várias outras maneiras que não com a autorização do Estado. Porque essas pessoas são investigadas pelo serviço secreto, porque as pessoas são acompanhadas, porque não é dada a permissão para qualquer um, né? E, para vocês terem uma ideia, a população da Cisjordânia é de mais ou menos 3 milhões de pessoas, e se estima que da Cisjordânia em Israel trabalhem 130 mil pessoas. Isso é uma injeção de mais de 80 milhões de dólares por mês, e mais de 300 milhões de shekel por mês na economia da Cisjordânia, enfim, um dinheiro que eles não têm, que coloca essas famílias numa situação de classe média ali, ainda que tenham salários baixos comparado ao padrão israelense. Para a realidade de vida na Cisjordânia, são salários de classe média, quando não de classe média alta, né? Tem gente que defende que eles são uma espécie de elite palestina, os que podem entrar em Israel. E para Israel são pessoas super importantes, que são trabalhadores que fazem, enfim, que realizam determinados tipos de trabalho que a população israelense ela não realiza, né? O trabalho na agricultura, por exemplo, que era uma das grandes manchetes, grandes marcas do movimento sionista nos seus princípios, hoje em dia menos, né? Mas até o 7 de outubro era realizado basicamente por trabalhadores palestinos e por trabalhadores tailandeses. Eram poucos israelenses que trabalhavam na agricultura, né? E atualmente as pessoas estão tendo que se voluntariar, né, em vários lugares do país, porque os tailandeses e asiáticos de outros países, né, foram todos embora, com medo da guerra, né? Vale lembrar que a Tailândia foi o país, depois, obviamente, de Israel, que teve mais pessoas mortas e sequestradas no 7 de outubro, e os palestinos não podem entrar. Atualmente, só 10 mil trabalhadores palestinos entram em Israel diariamente, né, eles são trabalhadores essenciais, e é muito menos de que realmente são essenciais para a economia do país. Então, essa é a situação, né, que é ruim também para Israel, porque não tem gente para fazer esses trabalhos, né? E sem contar que o cerco está muito mais apertado e, por exemplo, a economia de algumas cidades na Cisjordânia, como Jenin, como Nablus, ela era muito movimentada pela presença de árabes israelenses que entravam de maneira ilegal, mas ninguém estava fiscalizando isso, porque também era uma situação que ninguém se importava, nesses lugares para fazer compras de um fim de semana, para comer num restaurante, para visitar familiares também, mas enfim, que acabavam movimentando a economia com gastos que eles tinham nessas viagens, nessas passagens para lá. De Al-Farhem para Jenin é uma viagem de meia hora, e enfim, ninguém fiscaliza se o carro que está entrando ali é de um árabe israelense ou de um palestino. Basicamente, o exército faz vista grossa para isso, e era dinheiro movimentando a economia desses lugares que não está mais quase entrando, né? Isso fora as pessoas que vão consertar o carro
carro numa oficina mecânica ali, porque é mais barato do que em Israel. Coisas que aconteciam muito antes da primeira intifada e que deixaram de acontecer porque as fronteiras foram fechadas, mas para a população árabe israelense deixaram de acontecer um pouco menos. Eles ainda entram lá, né? As pessoas que moram em Taibe vão até Kalkilia, até Tulkarem, vão até Ramallah, né? E hoje em dia não está mais acontecendo, e a gente está numa situação muito perigosa, mas enfim, como a gente comentou na semana passada também, na semana passada a gente tocou em muitos desses assuntos, o objetivo do Smotrich e do seu partido, e do partido do Ben-Gvir, é o caos, é gerar o caos, que através do caos eles se afirmam, através do caos eles têm uma oportunidade de construir a sua pauta, né, a sua agenda ideológica, né? Hoje o jornalista Amit Segal estava defendendo abertamente no Canal 12 que já passou da hora de Israel construir assentamentos no norte da faixa de Gaza, que é o que o Smotrich quer, porque eles alegam que sem assentamento você não tem como garantir que o exército fique lá numa situação tranquila, que ele vai dar um apoio populacional à presença militar, e o exército tem que ficar lá para garantir a segurança, e é a desculpa que eles querem para poder colonizar a faixa de Gaza de novo, como a desculpa que eles querem a violência na Cisjordânia para poder dificultar mais ainda a vida dos palestinos, obrigar esses palestinos, enfim, ou criar uma situação insustentável para que eles vão embora dali e para que sejam construídos mais assentamentos judaicos ali. Então essa é a situação que eles querem, e o governo faz vista grossa ou flui, ou também quer a mesma coisa, né? O governo, eu digo o Likud, né? A maioria do governo, porque acaba trabalhando pelo caos junto com essas pessoas. Eu até acho que boa parte do Likud não está interessado no caos na Cisjordânia pelas mesmas razões, pelo menos, que o Smotrich e que o Ben-Gvir. Mas eles não se importam se o caos acontecer, desde que isso possa garantir para eles alguns votos a mais nas primárias do partido, né? Não é exatamente por um projeto de país, é por um projeto pessoal, né? Do mesmo jeito que Netanyahu, do mesmo jeito que, enfim, que outros membros desse governo, enfim, que é o que difere, no caso, os partidos do sionismo religioso do Likud nesse aspecto, né? Ou pelo menos a maioria do Likud. Mas não tem ninguém no Likud que tem o mínimo de responsabilidade? Tem. O ministro da Defesa, o Yoav Gallant, ele diz que esse dinheiro tem que ser repassado. Mas o Smotrich está ganhando a queda de braço com ele tem muito tempo. E ele está trabalhando por esse colapso. E quando esse colapso acontecer, a situação que a gente está vendo agora vai ser uma brincadeira perto do que vai, enfim, do que pode acontecer se a Cisjordânia também entrar em ebulição. Bom, a Cisjordânia já está em ebulição, né? A gente já tem uma violência muito grande na Cisjordânia, já são, desde o início da guerra, são 360 palestinos que morreram na Cisjordânia, parte de cerca de entre 8 e 10, né? Deles foram mortos por colonos, não foram mortos por soldados, ou seja, civis israelenses mataram palestinos, e até agora a gente também não viu nenhuma notícia sobre investigação e tudo mais, até porque os nossos ouvintes ali desde o início da guerra já viram também que ouviram, né, a gente comentando que foi divulgado, inclusive, que o Ben-Gvir, né, como ministro da polícia, ele fez de tudo para impedir, para diminuir a fiscalização, né, policial na Cisjordânia, né, ou seja, dando carta branca aí para que sua base eleitoral e sua base de militantes, né, porque ele faz parte desse grupo dos terroristas judeus que atuam na Cisjordânia, continuem aí atacando abertamente comunidades de palestinos, expulsando e, como falei, até também matando. Então, essa semana a gente viu também várias demolições de casas, de vilarejos, não de vilarejos inteiros, mas de casas construídas na área C, né, que é a área de controle total israelense, tanto controle administrativo quanto controle militar, né, controle de segurança, e a gente vê essa opressão aí continuando, né, a cada dia. E essa política do Smotrich vai nesse sentido, né, é o caos e é você tornar cada vez mais impossível a vida desses palestinos na Cisjordânia, que o objetivo deles é expulsá-los, né? Enfim, faz parte de toda essa ideia deles. E quando você falou dessa questão de Gaza, da colonização de Gaza, inclusive uma outra manifestação está sendo convocada também foi hoje, se eu não me engano, uma manifestação maior do que eles fizeram da outra vez, com várias instituições, várias organizações da direita sionista, com o objetivo de incentivar a colonização de Gaza, de marcar posição e pressionar o governo justamente aí por essa colonização. O que a gente sabe que é um crime internacional, né? Você ocupar um território e colonizar com civis esse território ocupado. É um crime na lei internacional, ou seja, uma manifestação que ela promove um crime, né? E ela não é impedida pelo governo, ela não sofre nenhuma sanção, ela acontece regularmente num país democrático. Bom, é isso. Vamos parar esse bloco por aqui então, porque a nossa próxima notícia é para tratar justamente da decisão do Tribunal de Haia, e a gente vai esperar até amanhã para poder comentar tudo com vocês. Bom, gente, acabou agora, tem 10 minutinhos, né? 15 minutinhos que acabou a transmissão aí da Corte Internacional, direto à Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, onde saiu aí o veredito parcial
parcial, né, do processo apresentado contra Israel pela África do Sul pelo crime de genocídio em Gaza, né, agora durante essa guerra. Esse tema, né, estava um tema que estava deixando a sociedade inteira muito ansiosa. Várias coisas poderiam acontecer, vários cenários, vários quadros foram levantados, né? Inclusive o João escreveu um fio no Twitter, para quem ainda não acompanhou, tá lá, explicando quais seriam os possíveis casos. E agora, a coisa de 15 minutos, a gente viu aí o veredito parcial. O maior medo, né, do governo de Israel era a possibilidade de ser parada a guerra, só que essa não foi a medida, né, que foi adotada pela Corte Internacional de Justiça, que no momento falou que Israel tem que tomar medidas urgentes para evitar a morte, né, de civis em Gaza e também para evitar e punir, evitar que isso aconteça e punir falas, né, que incitem o genocídio, como durante todo o veredito, né, eles colocaram várias vezes e citaram inclusive oficiais, né, políticos israelenses, principalmente, com falas, né, que iam muito nesse sentido. Que essa foi a base também do processo, né, apresentado pela África do Sul. João, a guerra não vai parar, a guerra continua, Israel vai ter que ser mais responsável, isso foi o que a Corte de Haia pediu no momento. Eles também disseram que Israel vai ter que permitir a entrada de mantimento, né, enfim, ajuda humanitária. Israel diz, né, que isso já acontece, e é isso. Cartão amarelo, o processo continua, eles não afastaram a possibilidade de genocídio, né, o processo continuará, o processo não foi arquivado, vamos dizer assim, e agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu nem considero um cartão amarelo, Marquinhos. Eu acho que isso é uma advertência verbal, né, que os juízes deram aí para, se fosse um jogo de futebol, para o zagueiro que fez uma falta dura e ficou por isso mesmo. A verdade é que o resultado, o veredito do julgamento, ainda que ele tenha sido, enfim, duro e as votações tenham sido, em grande maioria, contrárias a Israel, o veredito parcial, que vale sempre lembrar, esse é um veredito parcial, a decisão final sobre se Israel comete crime de genocídio, ela não foi tomada hoje, é um processo longo, mas o veredito parcial, ele é positivo para Israel. Mas como assim? Se Israel foi criticado, foi cobrado, enfim, os juízes apontaram uma série de possibilidades de crimes de guerra e posições de Israel extremamente problemáticas, e uma série de medidas que Israel tem que tomar. Como assim esse veredito foi positivo para Israel? Esse veredito foi positivo porque existia a possibilidade, e o tom dos juízes, né, da presidente da corte, no caso, anunciando, mais ou menos, explicando as decisões, os debates e as conclusões do grupo de juízes, indicava para uma medida muito dura, como, por exemplo, a interrupção da guerra, e no final das contas eles nem se referiram a esse caso. Além disso, eles fizeram referência aos reféns israelenses, eles fizeram referência no início aos ataques do Hamas e aos 1.200 mortos israelenses no ataque brutal, e daí para frente praticamente só se falou do que acontece em Gaza, porque justamente essa era a razão para a reunião desses juízes e para o veredito que eles iam dar. O fato deles terem comentado os reféns e o massacre do Hamas é também uma simbólica vitória de Israel, porque não isola esses casos da guerra e, de alguma maneira, ainda que isso não tenha sido dito com essas palavras exatamente, o tribunal dá a entender que reconhece o direito de Israel à sua autodefesa. A questão é o como. Agora, a não interrupção da guerra é uma vitória para Israel. Se, por um lado, tem gente reclamando do tom do tribunal aqui nos meios de comunicação israelenses, o clima nos estúdios de televisão, né, jornalísticos, de comemoração, porque, no final das contas, tudo que é exigido de Israel é contornável, Israel pode lidar com isso. O que seria mais difícil para o país, e especialmente para o governo, seria a interrupção da guerra de maneira unilateral, estabelecida pelo tribunal. Agora, então, o que foi que o tribunal falou? O tribunal, isso é o que eu vou dizer agora, é muito importante, ele não atendeu à demanda israelense de engavetar a acusação de genocídio. Ou seja, essa acusação vai seguir sendo debatida no futuro. E o tribunal deu a entender que volta a se reunir daqui a um mês para avaliar a situação da guerra. Daqui a um mês também não vai ser decidido se tem genocídio ou não, mas mais ou menos um mês, 2 meses, o tribunal ele deu a entender que vai voltar a se reunir. Então, essa é uma derrota de Israel, de alguma maneira mas seria uma vitória avassaladora caso o tribunal tivesse engavetado esse pedido, enfim, pela qual ninguém esperava. O tribunal reconhece que há dois lados envolvidos e reconhece e chama atenção para a Convenção sobre a Prevenção de Genocídio, que é uma norma estabelecida em 1948, retificada depois nos Tratados de Roma, que deve ser seguida por todos os países signatários. Eles alegaram que Israel, por ser um país signatário, deve respeitar a Convenção, e que os palestinos, como etnia e como um grupo religioso, também se enquadram nos grupos a serem protegidos por crime de genocídio. E aí, eles citaram as diversas ações de Israel problemáticas na faixa de Gaza, o grande número de mortos, citaram a faixa de Gaza como um lugar inabitável, citaram, olha, preste atenção, comentários de ministros importantes
representantes do governo, eles não citaram o deputado aqui, pouco importante, o ultra-radical ali, eles citaram ministros importantes. Por exemplo, eles citaram o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que disse, no início da guerra, que nós estamos lutando contra animais e a gente vai destruir, a gente está lutando contra animais, contra o Estado Islâmico de Gaza, e a gente vai eliminar tudo que a gente vê pela frente. Eles citaram o presidente Herzog, que disse que não tinha inocentes em Gaza, e eles citaram o ministro das Energias, que agora é o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, que disse: nós estamos lutando em Gaza com uma população civil que precisa evacuar o lugar. O Hamas não vai receber uma gota de água, nem energia elétrica, enquanto não abandonarem essa região. Essa foi a frase do Israel Katz. Ele era ministro de Energia e, pelo acordo de rotação, ele agora é ministro das Relações Exteriores. Agora vocês imaginem o ministro das Relações Exteriores citado como um caso de incitação a genocídio. Ele que vai representar Israel nos fóruns internacionais, né? Ele que tem que dialogar com os seus pares na comunidade internacional. Como é que fica essa situação? Num país normal, a situação dele estaria insustentável. Em Israel, não se sabe, né? Agora, que mais? O tribunal, então, estabeleceu 4 pontos, basicamente. 4 demandas para Israel. E todas as demandas foram estabelecidas em votações de 15-2 ou 16-1. Por 15-2, o tribunal estabeleceu que Israel deveria tomar todas as medidas possíveis para evitar o extermínio da população palestina e tomar medidas imediatas para melhorar as difíceis condições de vida na faixa de Gaza. E que Israel deve tomar todas as medidas possíveis para também evitar a destruição de provas da destruição causada por Israel contra os palestinos. Segunda medida, também por 15-2. O tribunal emitiu uma ordem provisória a Israel para que Israel tome medidas que evite assassinatos em massa na faixa de Gaza, ações com alto número de feridos palestinos e danos intencionais às condições de vida dos moradores da faixa de Gaza. E disse também que Israel deve facilitar as condições para que as mulheres grávidas possam parir com saúde, com segurança. Isso é um indicativo de que Israel está, enfim, mostrou em algum momento que há provas, de alguma razão, de algum jeito ou de outro, de que Israel está trabalhando ou não está atuando para que as mulheres possam ter seus filhos em paz. Ponto número 3, por 16-1, o tribunal tem autoridade para solicitar informações de Israel. Israel deve apresentar um relatório à ONU que lide com todas as medidas tomadas pelo país, de um prazo de aqui até um mês. O relatório deve ser encaminhado à África do Sul e a África do Sul vai poder comentar esse relatório. E o ponto número 4, perdão, são 5 pontos. O ponto número 4, que é por 16-1, que Israel deve tomar medidas para punir comentários de membros do governo e personalidades públicas que incitem ao genocídio. E foi citado nessa parte o Israel Katz. E por último, quinto ponto, por 15-2, o tribunal também apelou para Israel para que tome medidas para aliviar o sofrimento da população em Gaza, porque há riscos que até a adesão final sejam causados danos irreversíveis que prejudicarão os direitos básicos do cidadão palestino. Ou seja, então não é para considerar que a adesão já foi tomada, Israel deve mudar agora, porque senão o tribunal pode agir daqui para frente. O tribunal então vai esperar esse relatório, eles vão se reunir daqui a pouco, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 2 meses, imagino que não muito tempo, e vão rediscutir as condições, vão ver se Israel apresentou as provas de que está atuando, evitando o número de civis, permitindo que a ajuda humanitária possa entrar na faixa de Gaza, porque isso também foi citado, que Israel deve permitir a ajuda humanitária de entrar. Como o Marquinhos falou, Israel alega que já faz isso, não é suficiente para o tribunal, eles não disseram isso com essas palavras, mas, enfim, pareceu ser claro. E o que Israel vai fazer agora é alegar que esse tipo de coisa já está sendo feita se o governo tiver um pingo de inteligência, o governo, o exército, todas as forças juntas, eles vão trabalhar para que essas demandas sejam atendidas e vistas pela comunidade internacional, porque a não interrupção da guerra foi um presente que o exército ganhou, um presente que o governo ganhou, e se eles forem inteligentes, eles vão agora trabalhar para que as coisas aconteçam da maneira mais esterilizada possível, né? Uma expressão que se usa aqui em hebraico. Que Israel, enfim, cumpra com todas as determinações. Porque caso não cumpra, aí a gente vai ter um problema muito grave, porque o tribunal, vocês viram, todas as votações foram de 15-2 ou 16-1, o tribunal não está muito com cara de que vai aliviar para Israel no futuro, se Israel continuar atuando da maneira que atua, e no futuro, a médio prazo, o país pode entrar, pode ser condenado por genocídio, o que seria um problema muito grande. O que aconteceria com um país condenado por genocídio? Enfim, aí tem vários cenários possíveis, tem também a condenação de pessoas e a condenação de países, que é diferente, mas certamente não é uma coisa que a gente quer que aconteça, mas mais do que a gente não quer que isso aconteça, a gente não quer que haja um genocídio, a gente não quer que haja mortes de pessoas inocentes, e seria importante que Israel atendesse essas demandas. Pelo pouco que eu vi dos comentários na televisão agora, alguns estão fazendo pouco caso disso, dizendo, ok, saiu bem, pelo menos não mandaram parar
guerra, e agora cabe a Israel mostrar que já faz essas coisas. Se isso fosse suficiente, essas mesmas pessoas estavam elogiando a defesa israelense há 2 semanas, quando ela apresentou suas demandas no tribunal. Se isso fosse suficiente, a defesa israelense já teria mostrado isso. Hein? Isso não é suficiente. Israel vai ter que tomar medidas agora para que isso convença a Corte Internacional. Se o governo continuar achando que isso é um problema de explicação, que é um problema de publicidade, de tornar público as coisas que estão sendo feitas, em muito pouco tempo, a maré, que já não está muito favorável, vai piorar mais ainda. Israel recebeu uma chance de ouro, o governo no caso, para poder continuar combatendo o Hamas, de acordo com o governo, como o governo apresenta que são os objetivos da guerra, okay? Desde que cumprir com determinadas demandas do tribunal. É um tribunal que é especialista em direitos humanos, que não é especialista em guerra. Caso eles fossem especialistas em leis de guerra, eles teriam estabelecido de que maneira o exército israelense teria que atuar, que também é um presente para o país, porque Israel pode decidir de que maneira vai atender essas demandas. Algumas delas são muito abstratas. Enfim, e agora cabe a Israel tomar qualquer decisão para cá ou para lá. Mais comentários sobre a repercussão disso, sobre os primeiros passos a serem dados, a gente vai poder falar só na próxima edição do podcast, e tem uma semana inteira aí pela frente, e a gente está comentando isso no minuto que acabou o julgamento em Haia. Eu acho que realmente esse veredito parcial é muito positivo para Israel. Eu acho que eu já estou vendo aqui algumas, principalmente da extrema-direita, né, o pessoal aí do partido do Ben-Gvir, até o próprio Ben-Gvir já chamou a Corte Internacional de Justiça de antissemita agora, né, nesse momento. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eles falaram, né, sobre a morte, o extermínio de palestinos durante os últimos 3 meses, agora eles chamam a Corte Internacional de Justiça de antissemita. Mas, enfim, continua, né? Eles essas medidas que eles impuseram em Israel são medidas que, como eu falei, Israel já diz que já alega estar fazendo. Já entra comida em Gaza. Não é o suficiente. Mas é o que dá para fazer, entendeu? Já não entra, não tem eletricidade, entendeu? E beleza, mas é assim que dá. Ou seja, vai continuar. Realmente eu acho que a definição que você deu lá no início, quando eu perguntei se era cartão amarelo, você falou bem. Foi aquela chamada ali, meu amigo, não faz isso de novo, não, segura a tua onda, porque senão vai amarelar. E eu acho que é realmente isso. Não vai mudar. A gente, pelo próximo mês, vai continuar vendo. Não acredito que vá ter mudança na política militar israelense no próximo mês, né? Se tudo que aconteceu até agora não foi o suficiente para uma medida mais drástica da corte, eu acho que no próximo mês a gente, enfim, o que vai acontecer nesse próximo mês vai continuar nesse mesmo nível. Isso vai depender da decisão política de Israel, do andar da guerra, caso se Israel mudar aí as fases, né? Volta e meia a gente fala aí das diferentes fases da guerra. É isso, como você falou, chance de ouro mesmo de tentar evitar, como a gente comentou isso lá tem alguns episódios atrás, né? É muito triste saber que depois do que aconteceu, de ver, né? Que depois do que aconteceu no dia 7 de outubro, é Israel que está sentado no banco dos réus. Isso é muito triste. Israel foi atacado, o Hamas não podia fazer o que eles fizeram aqui, entendeu? Uma coisa não justifica a outra, a gente sempre comenta disso. Israel sai de uma... A gente, inclusive, né, viu pessoas comemorando porque a opinião pública estava ao lado de Israel naquele momento, né? Como se tudo fosse, enfim, relacionado à opinião pública. Mais de 1.000 pessoas tinham sido assassinadas brutalmente, outras centenas aí sequestradas, tinham pessoas comemorando a opinião pública. E isso mudou radicalmente, né? Agora Israel está sentado no banco dos réus por um crime de genocídio, como a gente comentou, não foi arquivado, não é um processo arquivado, e foi realmente muito duro, né? Eu cheguei até a mandar um WhatsApp pro João no momento que estava sendo lido o veredito, porque os juízes o veredito foi muito duro com Israel, né? Eu falei, não vai dar certo isso não. De acordo com o início, né, do veredito, eu fiquei até surpreso com o final. Mas enfim, vamos ver, daqui a um mês eles dizem se reunir, vamos ver o que pode sair daqui para frente. É isso, vamos passar então para o nosso próximo bloco para tratarmos do que aconteceu na guerra esta semana. Bom, gente, nesse segundo bloco a gente vai tratar aí da questão da guerra, como já é tradição, a gente faz aquele resumão. A gente chega aí, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, né, de Gaza, que é liderado pelo Hamas, controlado pelo Hamas, a gente chega a cerca de 25.700 pessoas mortas, mais de 63 mil pessoas feridas na faixa de Gaza, e a situação caótica continua, de muita fome, sem eletricidade, né, já há mais de 3 meses que não há eletricidade contínua na faixa de Gaza, só por meio de geradores.
dólares, e a gente vê a crise humanitária se agravando a cada dia. Toda vez que entram caminhões humanitários em Gaza, a gente acaba vendo vídeos, né, de parte deles acabam sendo saqueados pela população desesperada por comida e por medicamento, por seja lá o que for, e essa é mais ou menos aí. Inclusive, essa semana, não sei se você chegou a ver, João, o jornal Haaretz, ele divulgou que fotos, né, da região de Rafah, que é a cidade mais ao sul de Gaza, é a fronteira com o Egito. Então, essa cidade é a cidade que até o momento ela não está sendo atacada, né, ou foi atacada pouquíssimas vezes, na verdade. Então, é onde a grande maioria da população palestina que está veio do norte, né, saiu do norte e foi para o sul, e essas que estão agora no centro-sul, né, estão sendo espremidas cada vez mais. Então, eles estão se concentrando na região de Rafah, e o jornal Haaretz publicou algumas fotos de satélite, né, da região antes do início da guerra, ou logo no início da guerra, e no dia de hoje, né, nesse período agora, nesses últimos dias. A gente vê, assim, a quantidade de pessoas, uma foto aérea, você vê a diferença, assim, absurda realmente. A gente vê que é uma cidade de tendas, né, que está sendo construída, obviamente, Gaza está com cerca de 1,7 milhões de refugiados, numa população de 2,2 milhões. Então, essas pessoas estão, obviamente, a grande maioria delas vivendo em tendas, né, no meio desse inverno que a gente está passando aqui, e só mostra aí que essa situação realmente está cada vez pior nessa. Israel tem poucos avanços, né, militares em termos de conquista territorial. Essa semana foi anunciado que o exército conseguiu cercar o centro da cidade de Khan Yunis, né, que é a maior cidade no sul da faixa de Gaza, que é onde estão acontecendo as maiores batalhas, né, entre o exército e militantes do Hamas, e foi onde também essa semana, mais uma vez, aconteceu um acidente, né, vamos dizer assim, em que 21 soldados oficiais israelenses foram mortos depois que um militante palestino jogou um míssil antitanque, né, contra um tanque. O sistema de defesa do tanque foi acionado e também explodiu outros dispositivos que estavam em um prédio que estava prestes a ser destruído pelo exército. Havia soldados nesse prédio, né, todo um batalhão ali, 21 soldados morreram, outros 5 ficaram feridos, e foi uma pancada, né, muito grande para o exército. Isso foi na segunda-feira, a gente acordou com essa notícia aí, um tanto quanto pesada, né, pro lado de cá. João, esse é mais ou menos aí o pano de fundo que a gente tem, né, em Gaza, o que tem acontecido, essa crise toda. Junto a tudo isso, né, mais uma crise diplomática, dessa vez entre Israel e Catar, depois que foram vazadas aí conversas do governo do Netanyahu, né, com as famílias dos sequestrados em Gaza, o que acabou colocando, vamos dizer assim, talvez em risco a própria vida desses sequestrados israelenses em Gaza. E aí, cara, o que mais a gente pode tirar dessa semana, mais uma vez, conturbada de guerra? Você deu um resumo muito interessante do que aconteceu na semana, incompleto, né? Operação muito intensa em Khan Yunis, muitos mortos, tinham sido 60 num só dia, num dia mais violento ali. O exército disse que dezenas de terroristas foram mortos nas ações nesses dias em Khan Yunis. Enfim, a população ela foi orientada a deixar a cidade, só que o que foi relatado pelos moradores, e não só pelos moradores, né, pelos refugiados também, porque Khan Yunis agora, se expula que no momento tem 450 mil pessoas vivendo ali, é que as pessoas não tinham como sair, inclusive na área de confronto, onde estão mais ou menos acoplados 85 mil pessoas, né? E essas pessoas não conseguiram deixar os seus lugares de refúgio, tanto por medo, quanto por não ter para onde ir, quanto por todo enfim, o colapso que gera milhares de pessoas tentarem deixar seus bairros no mesmo dia, num espaço semi-destruído, com um exército de ocupação e com embates violentos acontecendo no entorno. Foi muito complicada a situação, fora que, enfim, o entorno também é um entorno de um hospital, isso não é à toa, né? O Hamas opta por construir suas bases nesses lugares justamente para jogar também com a opinião pública, para testar até que ponto Israel vai até o fim, né? E eles sabem que Israel vai até o fim e vai emitir um aviso para que as pessoas deixem o hospital, embora a gente saiba que deixar um hospital não é atravessar a rua, né? Tem doente que não pode se locomover, tem pessoas em situação complicada, enfim. E mesmo assim os embates acabam acontecendo ali. Não houve ataque no hospital até agora, pelo menos, mas na região do hospital ali sim, né, nos entornos, e tem um grande número de civis ali, né, 80 mil nesse espaço que corresponde mais ou menos a 40% da cidade. Numa dessas incursões, houve uma acusação que o exército israelense nega de bombardeio a uma sede da UNRWA, que é uma organização da ONU responsável por dar assistência social aos refugiados palestinos. Enfim, o exército de Israel, como eu disse, negou e disse que é provável que essa explosão nesse edifício tenha sido ocasionado por um foguete do Hamas e que eles iam começar as investigações, mas o exército negou imediatamente
imediatamente. Em geral, sei que muita gente não acredita em uma palavra que sai do exército de Israel. Né? Agora, em geral, o que eu digo é o seguinte, quando o exército de Israel diz, eu vou investigar e vou dizer o que aconteceu, mas pode ser que não tenha sido a gente, pode haver uma briga de narrativas, né? Como, por exemplo, foi no caso da morte da jornalista Shirin Abu Akleh, na Cisjordânia, que foi alvejada por um soldado numa troca de tiro com terroristas na região de Jenin, se não me engano, e ela acabou sendo morta por um tiro que, segundo o exército, muito provavelmente veio de um soldado. Em um primeiro momento, o exército não negou. Ele disse, mas ele também não confirmou. Ele falou, a gente não sabe onde veio o tiro, pode ter sido morto tanto pelos terroristas quanto pelo soldado, a gente vai investigar. E depois de investigações que demoraram meses, a confirmação do exército foi que o tiro provavelmente saiu de um soldado. Ninguém foi punido por isso, né? O exército alega que não tem como saber de qual soldado foi, porque a gente tem certeza de que foi um soldado. A gente pode desconfiar se realmente o exército tem interesse em punir esse soldado, até porque o exército pode até acreditar que o soldado matou a jornalista, enfim, numa troca de tiros, que foi uma vítima que acabou aparecendo no meio do fogo cruzado, embora a gente saiba que existem diversos mecanismos que devem proteger a vida de jornalistas, etc. A gente comentou sobre isso bastante no momento que isso aconteceu. Quem quiser pode voltar lá no episódio da gente, se não me engano, é o episódio 186, enfim, lá por aí. O exército não negou no primeiro momento, nem no segundo momento, depois da investigação. Quando o exército direto começa a negar, ele costuma apresentar evidências de que não foi o exército. Como foi no caso da explosão do hospital Shifa, do pátio do hospital Shifa, no caso, na cidade de Gaza. Então, o exército imediatamente negou. Agora, são explosões que acontecem quando há um conflito como esse, né? E a responsabilidade pode ser um disparo do Hamas, mas a responsabilidade, nesse caso, ela vai cair aos dois lados, né? A menos que o Hamas tenha feito de propósito, o que é muito pouco provável. Que, o Hamas atua sem cuidado. Sim, atua sem muito cuidado. Até a gente sabe que boa parte dos foguetes do Hamas explodem dentro da faixa de Gaza, né? Que eles tentam disparar contra Israel. Agora, enfim, equiparar-se com o Hamas não tem que ser o padrão moral do exército de Israel, não deveria ser, né? Então, esse tipo de argumento ele é muito pouco convincente para a comunidade internacional. Mas, enfim, agora Israel vai ter que apresentar essas provas, porque até os Estados Unidos condenaram a explosão e se anteciparam por criticar Israel. Já disse, pera, não foi a gente. Pode ser que é provável que tenha sido o Hamas, a gente vai mostrar para vocês as informações, mas não foi a gente. Não foi um tiro nem aéreo, que a gente não está fazendo atuações aéreas ali naquele momento, e também não foi um tiro de artilharia, porque nós não disparamos para aquele lado. Vamos ver agora o que eles vão apresentar. E por fim, o Marquinhos comentou dos 21 soldados da reserva que foram mortos, né? Eu só queria acrescentar uma informação pequena. O disparo que ocasionou nessa explosão foi um disparo de um lança-mísseis, um lança-foguete, na verdade, cuja sigla é RPG. Esse lança-foguete, ele enfim, igual vocês veem nos filmes, se não me engano, quem via aquele desenho animado, aqueles filmes que tinham da Locademia de Polícia, né? Tinha um participante, um personagem que tinha um lança-foguete daqueles que você bota no ombro e dispara um foguete que explode tanque, né? Ele tem capacidade de explodir tanque. Inclusive, o próprio Hamas divulgou um vídeo, tem no YouTube, né? A gente pode até colocar o link na descrição do episódio, de diversos tanques que os terroristas explodiram com esses RPGs, que é um foguete de produção relativamente barata, que existe desde a Segunda Guerra Mundial. Se não me engano, foi elaborado pelos soviéticos, os primeiros modelos, né? Que era a arma que eles conseguiram desenvolver para destruir os tanques nazistas. Enfim, eles israelenses. Inclusive, esses lança-foguetes, né? Para quem questionava, como é que o Hamas conseguiu fazer destruições que carbonizaram pessoas, né, nos kibbutzim, com esse tipo de armamento, né? Além dos tanques que eles roubaram do exército israelense ali nos primeiros momentos do ataque. O Hamas também tem míssil anti-tanque e também tem esses lanças-foguetes que também destroem tanque, né? E fazem um estrago tremendo. E eles, com esse foguete, eles conseguiram fazer um estrago danado por um incidente, né? Que lamentavelmente teve uma sequência de fatos improváveis que culminaram na morte de 21 soldados de reserva, vários outros feridos, enfim, o desabamento de um prédio inteiro, né? Ali, enfim, e que por assim ficou, né? Bom, último tema. Essa semana a gente viu muitos protestos de familiares de sequestrados. Um grupo de familiares sequestrados foram até a divisa de Israel com a faixa de Gaza pela passagem de Kerem Shalom e impediram caminhões de levar ajuda humanitária para
faixa de Gaza, dizendo que enquanto não libertarem os parentes deles, não tem que entrar nada lá, deitaram na frente dos caminhões, fizeram, enfim, uma bagunça danada ali, a polícia teve que tirar as pessoas de lá, teve vigília na frente da casa do Netanyahu, né? Enfim, pelo jeito está tendo 24 horas por dia, muitos protestos, gente, enfim, interrompendo a Ayalon, que é a estrada urbana de Tel Aviv. Quem escuta a gente há mais tempo sabe que a gente falou muitas vezes dessa estrada urbana nas manifestações contra a reforma judicial, né? E um grupo se reuniu com o Netanyahu. E nessa conversa com o Netanyahu, ele disse para as pessoas que não confiem no Qatar, porque essa semana a gente teve notícia de que o acordo com o Qatar caiu, e depois voltou, e depois caiu, e depois voltou. Enfim, eles não confiam no Qatar. As palavras de Netanyahu foram: o Qatar é pior que a ONU. O Qatar é pior do que, não me lembro mais o que ele disse, depois da guerra eles vão deixar de ter qualquer relevância aqui, eles são, inclusive, quem financiam o Hamas, né? Enfim, não levem a sério as iniciativas deles, porque elas não são iniciativas sérias. Engraçado o Netanyahu falando mal da ONU, né? A referência dele de coisa ruim é a ONU, mas enfim, fechando esse parênteses, porque a ONU nem se irritou muito com o Netanyahu, né? Quem se irritou foi o Qatar, porque a gravação, ela foi divulgada, e o Qatar, né, o governo do Qatar, o reino do Qatar, ficou muito irritado com o que eles escutaram, disseram: não pode ser um negócio desse, o Netanyahu está prejudicando a possibilidade de acordo somente por seus interesses políticos, né, de falar isso para aquelas pessoas, logo a gente que está tentando costurar um acordo, mas a gente não vai deixar isso sabotar os acordos, a gente sabe diferenciar o que é uma pessoa do que é uma situação de guerra, né? O Qatar saiu como o adulto responsável por isso. Imediatamente, a imprensa chapa branca do Netanyahu começou a divulgar que as famílias dos sequestrados, olha só como eles funcionam, a máquina de veneno do Netanyahu, como se diz aqui em hebraico, começaram a divulgar que o Netanyahu foi se reunir com as famílias, prestar solidariedade, dar explicações, enfim, conversar com eles, explicar onde estava parado, e o que eles fazem, gravam essa conversa e aí a gente fica com aquele questionamento, né? Mas em Israel existe censura militar, e tudo que é divulgado tem que passar pela censura militar. As famílias não divulgaram isso no WhatsApp, né? Foi divulgado pela imprensa. E a imprensa, ela tem que dar informação para a censura militar, dizer se a informação pode ser divulgada ou não. Enfim, Israel é um país que está em estado de guerra desde 48 e até hoje a censura militar, ela tem que aprovar uma mensagem ou não, se eles julgarem que essa mensagem ela oferece risco à segurança nacional, enfim, a mensagem ela é vetada, ela não é divulgada, ou às vezes eles pedem para esperar um pouco com a divulgação dessa mensagem e dizem quando ela pode ser divulgada. Por exemplo, o lugar exato onde explodiu um foguete, por exemplo, o nome do soldado que foi morto, né? Tudo isso é vetado pela censura militar. Se o governo descobre um plano de Israel, por exemplo, de explodir um reator nuclear iraniano, antes disso acontecer, a censura militar pode proibir o veículo de comunicação de publicar essa informação, né? Muitas vezes as informações elas acabam sendo divulgadas por jornalistas e por órgãos de imprensa estrangeiros internacionais. Quando a imprensa israelense não consegue divulgar, eles passam a informação para órgãos internacionais e essa informação acaba sendo divulgada lá. Mas nesse caso não, foi divulgada pela imprensa israelense. Isso a mídia israelense divulgou essa informação porque a censura militar aprovou, ou seja, disse que não tem problema, não oferece perigo para a segurança nacional. Mas então a família dos sequestrados quis prejudicar o Netanyahu. Só que aí tem uma grande questão. Quando é uma questão que envolve o primeiro-ministro, a censura militar ela tem que debater a divulgação dessa informação com o gabinete do primeiro-ministro. E o gabinete do primeiro-ministro, segundo o jornal Haaretz se divulgou hoje, aprovou, liberou a divulgação dessa gravação. Ou seja, o Netanyahu quis que essa informação fosse divulgada. O Netanyahu, seu gabinete, no caso, né? Ele pode alegar: eu não sabia, foi tomada pelo meu gabinete essa decisão. Eles não responderam até o final, até quando a matéria foi divulgada, nem o gabinete do Netanyahu, nem a censura militar, ou seja, nem o exército não confirmaram, não responderam a reportagem do Haaretz, que acabou de ser divulgada. A gente está gravando quinta-feira à noite, foi divulgada tem 2 horas, né? Agora são 10h37, cerca de 8h30 da noite, mais ou menos por ali, essa matéria foi ao ar. Enfim, então se a censura militar não divulgou, não vetou, e o escritório do primeiro-ministro liberou, então é sinal que o Netanyahu tinha alguma intenção quando ele fez isso chegar na imprensa israelense e fez isso chegar, obviamente, nos ouvidos do governo do Qatar. O que faz a gente pensar que o Netanyahu queria prejudicar o acordo de troca de reféns. Ele queria que essa mensagem que ele disse para as famílias numa reunião fechada fosse divulgada para todo mundo, inclusive para o Qatar. O que leva a gente a crer que o Netanyahu está mentindo para as famílias, que ele está interessado no acordo por troca de reféns, que ele está fazendo um esforço, porque o que está acontecendo de fato é que ele está trabalhando para boicotar, para sabotar o acordo de troca de reféns. E aí começou essa troca de rusgas, né? E isso justamente numa semana que foi noticiado pela imprensa em árabe que o Hamas tinha recusado uma proposta israelense de um cessar-fogo temporário de 2 meses, de troca de reféns, etc. Mas eis que um pouco depois
depois dessa informação, né, sobre a censura militar vazar e tudo mais, e a reportagem do Haaretz de ao ar, foi anunciado agora por fontes ligadas à segurança israelense, disseram ao jornal Haaretz, que há um acordo entre Israel e o Hamas, já 90% fechado, 90% eu estou colocando aqui, mas quase fechado, na verdade. Existe somente uma diferença entre os dois lados, que não é pequena, mas é uma diferença. Ou seja, os dois lados já decidiram, já chegaram à conclusão de quantos palestinos vão ser trocados por cada israelense, qual vai ser a ordem dos liberados, seria em até 2 meses, né? Enfim, e a dúvida é em relação ao cessar-fogo. O Hamas exige um cessar-fogo permanente, enquanto Israel, que reféns e presos terminam de ser trocados, o cessar-fogo acaba e voltam as hostilidades. A gente está falando numa troca que demoraria cerca de 2 meses, né? O que se estipula por esse acordo. Ou seja, quando você acorda a quantidade de pessoas que vão ser trocadas, né? Quanto palestinos vale cada israelense nessa troca? A outra, vocês não se lembram, era 1 para 3, né? A do Gilad Shalit, que foi o soldado israelense sequestrado em 2006, que foi trocado em 2011, foi de 1 para mais de 1.000 palestinos. Agora eles já chegaram ao número, isso não foi divulgado, possivelmente tem um número diferente de civil para soldado, né? A ordem seria primeiro crianças e mulheres, civis, depois idosos civis, depois homens civis, mais jovens, depois soldadas, depois soldados. Do lado israelense, do lado palestino não chegou a informação, a gente não tem a lista de nomes tampouco. O que está em jogo agora em que circunstâncias esse acordo vai acontecer. O acordo está fechado, agora falta as circunstâncias, né? Enfim, e as circunstâncias são justamente o tópico mais sensível, porque a troca de reféns, ela, bem ou mal, é o que os dois lados querem, os dois lados sabem que vai acontecer, né? O que o Hamas quer, o que Israel já aceita que vai ter que acontecer e que não tem o que fazer. Mas o governo israelense não pode, por questões políticas e também por pressão popular, se permitir encerrar a guerra agora. Primeiro, porque o Netanyahu cai no dia seguinte. Segundo, porque a insatisfação popular com a ausência total de uma solução para o problema vai pegar muito forte. Então, para o Netanyahu encerrar a guerra agora, para a população aceitar esse encerramento, isso tem que significar que a faixa de Gaza vai ser pacificada. Né? E ser pacificada, em outras palavras, significa que o Hamas não governe mais a faixa de Gaza, não tenha influência nenhuma e não tenha condições de receber armas. Né? E o Hamas, eu não vejo sob nenhuma circunstância o Hamas concordando com uma demanda dessa. Né? Eu vejo o Hamas concordando com uma UDNA, né? Uma trégua prolongada, que eles aceitem dividir o poder, o comando na faixa de Gaza junto de outras organizações palestinas, como, por exemplo, a Autoridade Palestina, né? Que eles sejam parte da OLP, como eles estão tentando ser, e que eles dividam isso de maneira pacífica por um tempo, sei lá, de 30 anos, coisa assim. Mas eu não consigo ver o Hamas sendo eliminado ali. E o Netanyahu, a gente sabe que ele não trabalha pelos seus interesses pessoais, né? E seu interesse pessoal, no momento, é se manter no poder. E ele não pode fazer nenhum acordo com o Hamas e interromper a guerra, senão ele cai. Então ele precisa dar sequência à guerra. A guerra só pode ser interrompida, no caso, por uma determinação do Tribunal de Haia, que quando vocês estiverem escutando esse bloco, provavelmente vocês já vão ter escutado a gente comentar se ela foi interrompida ou não. Mas é a única possibilidade que tem de interrupção da guerra no momento, né? A comunidade internacional ainda não pressionou Israel de modo que o Netanyahu não tem escolha. O Conselho de Segurança da ONU também poderia, decretar a interrupção da guerra. Mas os Estados Unidos vetaram até agora qualquer iniciativa nesse sentido. Então, essa é uma situação que a gente se encontra, né? E, enfim, para terminar minha fala, a notícia também que desagrada um pouco, que baixa um pouco a popularidade do governo e a moral do governo, é a de que se estipula que tenham sido mortos entre 9 e 11 mil membros do Hamas, quando a gente tem a ideia de que o Hamas tenha mais ou menos 30 mil combatentes na faixa de Gaza, fora os policiais, que também são armados e que nesse momento possivelmente a grande maioria deles provavelmente está incorporada à luta militar contra Israel. E isso significa entre 25% e 30% do total. Em mais de 3 meses, quase 4 meses de guerra, Israel não conseguiu eliminar nem 1/3 do braço armado do Hamas. É certo que se calcula que tem uns 15 mil feridos, né, nessa brincadeira, então deve ter uns 15 mil que agora estão lutando, mas desses 15 mil feridos se calcula que a metade, pelo menos, vai voltar à ativa quando se recuperarem, ou que alguns estão combatendo feridos. É um fato que o Hamas, o braço militar, ele está atuando sob muita dificuldade, muita gente está fazendo mais que uma função, eles têm muita descomunicação interna também deles, está muito, muito comprometida, mas eles estão longe de ser exterminados. E com a guerra menos intensa e com a pressão global pela diminuição da morte de civis, é muito improvável que Israel consiga eliminar o braço armado do Hamas por meios militares. Então, não existe possibilidade de Israel
terminar esse conflito com uma vitória que seja, qualquer que seja, né? E, enfim, é mais uma razão para o Netanyahu prolongar essa guerra o máximo de tempo que ele puder. E isso a gente agora depende do tamanho do desgaste dele, ou de uma influência internacional. Agora, o desgaste dele não vai acontecer daqui a 1, nem 2, nem 3 meses, vai demorar um pouco mais que isso. Então, a curto prazo, somente uma determinação internacional. A longo prazo, ele pode cair, porque, enfim, quanto tempo mais as pessoas que moram no norte vão aceitar ficar longe de casa, né? Quanto tempo mais os reservistas vão aceitar morrer por essas mentiras vão ser engolidas pela população. Tem um tempo, tem uma margem de tempo ainda. A população israelense ainda não está tranquila de terminar a guerra. Nessa semana mesmo, para terminar de vez agora minha fala, o Benny Gantz compareceu ao enterro de um reservista que foi morto, e o irmão dele foi para cima do Gantz. Eu não sei se foi pessoal, né? O Velhoso falou: vocês estão proibidos de terminar essa guerra agora. O meu irmão não morreu por nada. Meu irmão não pode morrer por nada. Vocês têm que ir com isso até o final, né? Até o final, leia-se com extirpar o Hamas da faixa de Gaza, né? Então existe uma pressão popular ainda por isso, né? As vidas desses reservistas que foram perdidas em vão, né? Se o Hamas continuar controlando Gaza, como é que você vai explicar para a população israelense, para os soldados mortos, para as pessoas que moram no sul, podem voltar para casa porque a gente destruiu a estrutura do Hamas? Eles falaram isso em 2009, em 2012, em 2014, em 2021, e chega 2023 o Hamas fez o que fez. Enfim, esse discurso não funciona mais, ninguém acredita mais nisso. O problema é que eles não têm outra resposta para dar agora, e eu calculo que também não vão ter daqui a 3 nem daqui a 6 meses, se a guerra continuar. Acho que toda essa questão relacionada aí aos reféns, ela tá muito ligada, né, ao que vai sair aí da decisão da Corte Internacional, né? Eu acho que isso tem muita influência. No momento em que a Corte Internacional começar a dar seu veredito, né, isso pode ser coisas aí que é o seu veredito inicial, vamos dizer assim, né, uma intervenção inicial da Corte. Eles podem mudar o rumo da guerra, e isso vai, obviamente, mudar os interesses de ambas as partes, né? Então, esse acordo que eles estão chegando até o momento, que está quase aí fechado, né, entre Israel e Hamas, ele pode simplesmente mudar completamente no momento em que a Corte Internacional amanhã começar a dar isso ao veredito. Agora, eu acho que tem muita coisa aí, né, acontecendo em relação às famílias dos sequestrados, né? Realmente, essa semana a gente viu um aumento muito grande, né, do número de manifestações em tudo que é canto, em Jerusalém, em Tel Aviv, muita violência policial também, isso é uma coisa que tem que ser colocada. A polícia, juntava 3, 4 pessoas com placas contra a guerra, contra o banho de sangue, a polícia já chega uma viatura e já arranca, tipo, na violência mesmo, não é que pede para se afastar. Tipo, o cara para ali na calçada, num cruzamento, não tá parando a rua, não tá parando nada, tá na calçada, não atrapalha ninguém, uma faixa contra a guerra ou uma faixa criticando o governo. Em pouco tempo chega uma viatura da polícia para acabar com isso, não deixa que esse tipo de manifestação aconteça ou tome maiores proporções. Inclusive, também teve uma manifestação das famílias, né, de parte das famílias, porque, enfim, nem todas as famílias hoje fazem manifestações em conjunto, mas, enfim, parte das famílias se manifestou em frente à casa do Netanyahu em Jerusalém, e teve também pessoas jogando tinta de sangue na rua, tinta vermelha na rua, no asfalto, para simbolizar sangue, falando que o sangue está nas mãos do governo, dos políticos, enfim. Realmente a pressão está aumentando muito, né? E porque a gente sabe que a cada dia que passa a chance dos reféns morrerem aumenta, né? Então, e isso é o que todo mundo fala, né? Que os ataques para a libertação dos reféns, na verdade, estão colocando em risco a vida dessas pessoas. E aí isso aumenta a pressão por parte das famílias. Agora, eu acho essa questão aí do acidente lá, né? Que deixou os 21 mortos, tem uma coisa muito interessante aí que eu acho que faz parte da estratégia de Israel também nessa guerra. Primeiro, esse acidente aconteceu a cerca de 600 metros da fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. Ou seja, mais de 3 meses depois do início da guerra, né? A gente já passou aí o ataque foi no dia 7 de outubro, né? Então, assim, já quase 4 meses, né? 3 meses e meio. Ainda há militantes do Hamas atuando a cerca de 600 metros da fronteira com Israel, né? Ou seja, mostra realmente a capacidade de organização deles, apesar de todo esse tempo aí de ataque israelense. E como você colocou, né, João, a gente saber que, obviamente, as funções militares do Hamas foram afetadas, né? Obviamente, não funcionava como eles funcionavam até o dia 7 de outubro. O número hoje, eles ainda continuam jogando mísseis em Israel há muito tempo, que já não há, acho que já tem cerca de 2 semanas, 1 ou 2 semanas, que já não há mais mísseis na região centro-sul, na região central do país, né, Tel Aviv, e mais um pouco para o norte. Enfim,
não há mísseis. Na região da faixa de Gaza há ainda, estava ouvindo hoje no rádio que há cerca de, a cada 3 dias, mais ou menos, tem uma sirene, coisa que não era muito no início da guerra, era todo dia, o tempo todo. Então você já vê realmente uma diminuição aí da capacidade militar do Hamas. Mas nessa semana a gente ainda teve militantes do Hamas atacando forças israelenses a 600 metros da fronteira, o que é meio bizarro, né? Depois de 3 meses e meio de guerra. Agora, o que essas forças estavam fazendo ali a 600 metros da fronteira? Isso é uma coisa muito interessante. Hoje, o governo adotou uma política que está sendo implementada pelo Exército, que é simplesmente leastia, como é que eu falo isso? Destruir completamente, nivelar, né? Como é que fala isso? Você tratorar absolutamente tudo a 1 quilômetro da fronteira. Ou seja, Israel está criando uma buffer zone, né? A cerca de 1 quilômetro da fronteira. Ou seja, toda a área para dentro da faixa de Gaza, a 1 quilômetro, ela está sendo completamente destruída pelo exército israelense. Prédios, casas, tudo está sendo completamente destruído para justamente você impedir o acesso de palestinos àquela região. No caso, qualquer palestino que surge ali, você já a 1 quilômetro de distância, o exército, né, do lado da fronteira, do lado de cada fronteira, já vai ser capaz de observar e vai ter ali um período mínimo, um tempo mínimo de resolver, né? Se o cara tiver a pé, ou enfim, o exército vai saber o que fazer, mas você cria aquele espaço ali de resposta, né? Então, a gente pode imaginar a faixa de Gaza tem determinadas regiões que ela tem entre 3 e 7 quilômetros, né, de largura. Então, se você tirar ainda 1 quilômetro, o que vai sobrar, né? Ou seja, a gente vai ser interessante ver o que vai ser feito dessa região, até porque o mundo já se colocou contra qualquer tentativa de Israel de diminuir o espaço da faixa de Gaza. Não estou falando aqui de ocupar ou de colonizar, no caso, mas estou falando de você diminuir, né? Você cria ali uma ocupação militar, um espaço em que a população de Gaza não poderia voltar. Inclusive, boa parte dessa região da fronteira entre as cidades, né, e a fronteira era uma região agricultural, né, onde eles usavam ali para produzir alimentos. E acredito que não seja do interesse hoje do governo israelense nem do exército de permitir que isso aconteça no futuro, no momento em que essa zona aí, essa buffer zone está sendo criada, né? Enfim, em relação à questão do Catar, né? A gente vê, né, o governo do Catar agora revoltado com o governo israelense, né? Eles falam, pô, vocês durante esse tempo todo, vocês pediram pra gente colocar dinheiro em Gaza, a gente colocou dinheiro em Gaza. Vocês pedem agora pra gente intermediar com o Hamas, a gente está fazendo isso. Você vem aqui querer dizer que os Estados Unidos não deviam ter base militar no meu país, querer se meter na minha política, não sei o que. Enfim, mais uma crise diplomática pro governo de Israel, e eles falaram isso diretamente, né? Se esse tipo de acusação, de divulgação, ou seja lá o que for, pode colocar em risco esse tipo, as negociações, porque você pode ter membros do governo do Catar que falam, cara, quer saber? Deixa esses israelenses lá morrerem, se dane, sacou? A gente tá aqui fazendo um esforço e o governo tá querendo, jogando contra a gente, então dane-se, passa pra frente, sacou? E eu acho que isso, não sei se isso seria muito do interesse do Catar também, mas é uma possibilidade, né? É uma coisa, é uma possibilidade, mas que para além disso mostra um isolamento de Israel no Oriente Médio. Se a gente levar em conta que os Emirados Árabes também estão cagando e andando porque Israel pede para eles. Recentemente, o Netanyahu pediu que que os Emirados Árabes pagassem, né, dessem uma grana para a autoridade palestina na Cisjordânia para ajudar aí com toda essa crise, né? Tipo, a gente não vai dar o dinheiro dos impostos, mas, por favor, financiem a galera aí na Cisjordânia para a gente evitar com que a coisa piore. O pessoal dos Emirados Árabes simplesmente cagou e andou na cabeça do Netanyahu. A gente tem a Arábia Saudita também agora, né, meio que cagando e andando, deixando o Netanyahu se explodir. Na imprensa israelense disse que o Netanyahu e o Al-Sisi, né, o presidente egípcio, não se falam desde o início da guerra. Dá para ter noção disso? A faixa de Gaza faz fronteira com 2 países, com Israel e com o Egito. A fronteira com Israel, obviamente, não está muito funcionando, e a fronteira com o Egito é a única. E o primeiro-ministro de Israel, durante esses 3 últimos meses, não conversou com o presidente do Egito. É uma coisa, assim, simplesmente de outro nível, de outro mundo, né? Pra gente ver o total isolamento que o governo Netanyahu tá passando aqui na região. E a Jordânia também, né? O governo jordaniano não quer saber do Netanyahu pintado de nenhuma cor, né? Porque ele só traz problema. Os inúmeros governos de Netanyahu nesses últimos anos, principalmente nos últimos 3, 4 anos, fizeram muito vários políticos e ministros fizeram muito para, como dizer assim, corroer as relações entre os 2 países, né? Então a gente passa cada dia mais um isolamento de Israel aqui na região e um governo completamente
desacreditado, né? De assustar realmente saber que o país está sendo dirigido no meio da guerra por um governo que absolutamente ninguém acredita. Realmente uma coisa de outro mundo. Bom, é isso. Vamos então aguardar, né? Amanhã que vai sair aí o resultado da Suprema Corte, os resultados iniciais. A gente vai saber como é que a guerra, né, vai se adaptar a essas possíveis aí, mudanças que podem ser determinadas pela Corte Internacional de Justiça. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, como já é de costume, no início do nosso terceiro bloco, vamos falar aí o nome dos nossos ouvintes e apoiadores, nossos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso trabalho, colaborando com o nosso podcast semanal. A gente deixa aqui o nosso super agradecimento, nosso super obrigado, e vamos então nomeá-los como costumamos fazer toda semana. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Ângela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenha, Carlos Besso, Carlos Grum, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Archimovich, Giovanna Orso, Glenda Rubstein, Guto Pereira Nunes, Helena Lattermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marcos Saraue, Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alexandre Grinstein, Alex Guppermacher, Alan Tabakov, Amir Arones, Asher Kipperstock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Roberto Mai, Rosa Heinsheim, Richard Sirrell, Rubens Kohn, Silvia May e Aed Einstein. É isso, gente. Brigadão aos nossos ouvintes que já podem e estão colaborando com o nosso projeto. Se você pode e também quer colaborar aí com o nosso podcast, fica o link para quem mora no Brasil, apoia.se/do lado esquerdo do muro, e para quem vive no exterior é o Patreon, patreon.com/do lado esquerdo do muro. Lá vocês encontram os planos e como ajudar no nosso projeto. E inclusive, João, os links estão também na descrição do episódio, e também quero fazer aqui avisando que o nosso podcast também está disponível no YouTube. É isso aí. A nossa página está lá, é só procurar @do lado esquerdo do muro, youtube.com/@do lado esquerdo do muro. Lá tem uma playlist que todos os nossos episódios já foram colocados, então vocês podem também, a partir de agora, ouvir os episódios antigos e os novos, né, as atualizações também pelo YouTube, para quem preferir. É isso. Vamos então, João, à nossa primeira notícia do bloco, para a gente tratar aí de uma questão envolvendo, mais uma vez, a conselheira jurídica do governo. Ela está sempre tomando, né, as lentes, as redes, né, as capas de jornais, porque ela tem sido muitas vezes, né, a pessoa ali que se coloca à frente para defender elementos da democracia liberal israelense. E dessa vez ela se coloca ali como uma guardiã que tenta defender, vamos dizer assim, uma posição um tanto quanto polêmica, né, dentro aqui da sociedade, já que ela discorda de um projeto de lei que está sendo apresentado pelo governo, que proíbe que defensores públicos atuem, né, na defesa de terroristas ali do Hamas. E aí, cara, quem é que vai vencer essa queda de braço? Olha, a questão é a seguinte, o Simcha Rothman, deputado Simcha Rothman, que é também o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Knesset, elaborou uma lei em conjunto com outros deputados, mas ele é o primeiro assinante, que, enfim, ele não exatamente proíbe, né, mas ele tira da Defensoria Pública do Estado a função de defender os terroristas do Hamas. E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é jogar para a base dele e dizer o seguinte: a terrorista não tem nem que ter direito à defesa, né? E, enfim, tem muita gente que gosta disso, né, de escutar isso, e ele também alega que isso evita constrangimento de defensores que gostariam de recusar esse trabalho e não tem que se colocar no constrangimento de defender terroristas. Só que o que a conselheira jurídica do governo está dizendo é o seguinte: o teu projeto de lei não oferece nenhuma alternativa. Se você tira da defensoria a função, né, de defender o terrorista, ele não tem direito ao processo legal. Se ele não tem direito ao processo legal, você coloca a justiça
audiência de Israel sob total desconfiança do ponto de vista internacional, né? Ela nem entrou na questão moral, ela está colocando isso somente da questão do ponto de vista internacional, justamente no momento que Israel está sendo julgado pelo Tribunal Penal Internacional por cometer crimes de guerra, entre os quais o principal deles que é genocídio, né? E um dos argumentos de Israel para alegar que o país é um país sério, que tem uma justiça correta e que é uma democracia e que não cometeria um crime como esse, é o de que cada vez que o país vai fazer, por exemplo, um ataque, cada plano que o país vai tocar, que o exército vai tocar adiante, eles consultam a conselheira jurídica do governo e diz o seguinte, ok, pode ou não pode, a lei permite ou não permite, né? E que, enfim, se a intenção fosse um genocídio, o país nem consultaria o judiciário, né? E no caso, quando você tira dos presos, porque as pessoas são presas, né, pelo Estado, o direito à defesa, né, você já está condenando essas pessoas antes de um julgamento correto, você enfraquece o poder judiciário, o mesmo poder judiciário que é o que Israel alega, que é quem tem que julgar os soldados israelenses em caso eles terem cometido infrações ou crimes de guerra, porque, segundo a narrativa israelense, crimes de guerra acontecem, né, em qualquer guerra, e um país com uma democracia forte, com um judiciário independente, vai tratar desses casos internamente. E a comunidade internacional, ela concorda com isso. Países democráticos com poder judiciário forte, eles têm muito menos chances de serem condenados, de serem inclusive denunciados nas cortes internacionais do que ditaduras, né? E quando você enfraquece a democracia, quando você enfraquece o poder judiciário, você está trabalhando contra o país, obviamente, mas está trabalhando contra o país, inclusive nesse caso, né? Agora, o Simcha Rothman, a gente sabe, ele não tem nenhum apreço pela democracia. Ele era um dos pais da reforma judicial, que é um golpe, né, na verdade, que é a tentativa de transformar Israel num regime autoritário. E cabe agora às pessoas sensatas e razoáveis evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Que as pessoas tenham pelo menos o direito à defesa. Você não quer expor, não quer constranger os defensores? Primeiro de tudo, o defensor, a tarefa dele tá explicada desde o momento que ele tentou, que ele quis ser selecionado para exercer esse cargo, ele sabe que essa é uma possibilidade. Agora, se você quer evitar que o defensor faça isso, né, que ele tenha essa função, você precisa dar uma alternativa legítima e legal, né? Enfim, você não pode exigir que o terrorista pague um advogado, né? Enfim, que as pessoas têm que ter o direito a uma defesa acessível, né? O cara está preso em outro país, né? Enfim, num lugar que dificilmente alguém vai querer defendê-lo, pelo próprio Estado, você enfraquece o regime democrático e você atua contra o próprio país. Eu não digo que é burrice, porque isso é o objetivo do Simcha Rothman. Ele quer enfraquecer a democracia do país. O resto do país é que tem que ficar de olho nisso. Pois é, seu Simcha Rothman. A guerra acontece e os fascistas aproveitam sempre para continuar passando a sua agenda. É isso aí. Bom, gente, a próxima notícia do bloco, ela tem a ver aí com Benito Gvir. É isso aí, ele mesmo volta às cenas. Não falamos dele muito nesse episódio, mas obviamente não podíamos não falar, né? Temos sempre que falar dele. Até porque essa notícia, ela fala, ligada ao sistema carcerário, do qual ele é o chefe, afinal, ele é o ministro da Segurança Pública, e ele, na semana retrasada, na verdade, ele, apesar, né, contrariando, né, o acordo de coalizão que foi feito com o Benny Gantz, ele não renovou o mandato da ex-chefe do sistema carcerário e nomeou uma nova pessoa, que na verdade é um temporário, né, porque ele não podia demitir, né, a outra pessoa que ele demitiu, ele também não pode colocar uma outra pessoa no lugar. Então, o Kobi Jacob, que é o novo chefe do sistema carcerário, ele está atuando aí, está ocupando o cargo de forma temporária, e ele disse que uma das suas principais medidas, uma das suas novas medidas será piorar ainda mais a situação dos presos de segurança nas relações, nas cadeias em Israel. Ô, João, desde o início da guerra a gente fala disso, né? O Ben-Gvir, inclusive, foi uma das promessas de campanha e uma das principais coisas que ele fez, né, desde que ele assumiu aí no início do ano passado, foi tentar piorar a situação dos presos nas cadeias, dos presos de segurança. Isso sempre gera uma confusão muito grande, inclusive, um dos motivos, né, o Hamas alega que um dos motivos do ataque do 7 de outubro foi essa política do Ben-Gvir. Eu acho que, enfim, isso é muito pequeno, né, para uma política, para que eles tivessem feito o que eles fizeram, né, e a gente está vendo o resultado até hoje, mas, enfim, eles alegam porque a gente sabe que realmente é uma questão muito complicada. Mas esse novo chefe aí do Ben-Gvir, João, esse novo chefe foi, não do Ben-Gvir, né, esse chefe que foi colocado no cargo por ele, esse chefe
do sistema carcerário, ele acha que está de boa, no meio da guerra, implicar, incitar um pouquinho mais contra os prisioneiros de segurança vai dar coisa boa. O que tu acha disso? Dá coisa boa ou vai dar ruim, cara? Óbvio que vai dar ruim, né? Eu vou só acrescentar uma informaçãozinha a mais e vou passar, porque senão vai ficar muito longo o podcast e eu tô com o saco cheio de perder tempo com o Ben-Gvir. Ele não só vai piorar as condições dos presos, como ele também estabeleceu, as primeiras medidas dele, testes de polígrafo para os funcionários da prisão, né? Para garantir que nenhuma informação vai sair dali, que ele pode ter as pessoas sob controle, né? Então, só para vocês entenderem em que nível a gente está com esse novo chefe do sistema carcerário em Israel. E só acrescentando também uma outra notícia que eu vi dele, é que a chefe do gabinete dele recebeu autorização para portar armas, apesar de não se encaixar em nenhum dos critérios, né, que são exigidos aí pelo Ministério da Segurança para que você receba o porte. O porte dela foi assinado por um oficial da polícia que uma semana antes tinha sido promovido pelo Ben-Gvir, ou seja, prestou um favor, né? Uma mão lava a outra. O cara foi promovido, na semana seguinte ele aprova um porte de armas para uma pessoa que não tinha nenhum direito, vamos dizer assim, ou não precisava ter armas, mas agora tem. E tudo isso porque ela trabalha para o ministro fascista da Segurança Pública. Bom, vamos então à nossa próxima notícia para tratarmos aí mais uma vez de questões relacionadas a investigações do Exército, já que a gente teve aí um pedido, né, para que fossem paradas aí qualquer tipo de investigação relacionado ao que aconteceu aí no 7 de outubro, já que isso pode colocar vamos dizer assim, colocar em risco, né, a segurança nacional, enfim, divulgar informações que podem ser positivas aí para o inimigo, vamos dizer assim. E aí, cara, vai continuar a investigação para a gente descobrir um pouco quem são os culpados, para que, na verdade, essas investigações ajudam o Exército para que novos erros não sejam cometidos no futuro, né? Ajuda. Agora, essa investigação, é muito importante a gente ficar de olho nisso, porque à primeira vista, quando eu vi essa informação, eu falei assim, peraí, o chefe do Exército não quer que o crítico-geral do Estado, né, uma função que só tem praticamente aqui em Israel, mas que o crítico-geral do Estado, investigue o que aconteceu no país, tipo, que ele sabe que está no Exército, esse argumento dele de que, porque isso atrapalha, isso é contraproducente, blá, blá, blá. Enfim, eu acho um pouco complicado, né? Essa foi a primeira impressão que deu. Mas aí, a gente vai entendendo, ok? O Netanyahu Egelman, que é o nome do crítico-geral do Estado, ele foi uma indicação do Benjamin Netanyahu. E é curioso que quando ele anuncia essa investigação, ninguém do governo chia, como chiaram quando o Exército queria fazer uma investigação interna para entender os próprios erros, né? Ninguém do governo chia. E aí você começa a questionar se isso não é uma demanda do próprio Netanyahu para enfraquecer o Exército, para poder botar a culpa nele. E aí eu fui procurar entender um pouco mais essa situação, fui procurar entender os analistas da questão militar enfim, ver os bastidores e as preocupações do Artzi Halevi, o que ele está dizendo para as fontes jornalísticas mais próximas dele, e é exatamente essa questão. Ele está temendo que o Exército seja instrumentalizado e seja tido como o grande culpado pelos problemas do 7 de outubro, e que aparentemente essa é uma estratégia do Netanyahu para que o Exército seja enquadrado como responsável pelo que aconteceu. E o Artzi Halevi, além de ele estar preocupado com isso, porque ele pessoalmente, a carreira dele no Exército, ela acabou. Ele vai acabar a guerra e ele vai entrar para a reserva. Ele não vai continuar, né? Ele, o chefe do Mossad, o chefe do Shin Bet, todos esses caras vão sair. O chefe do Mossad eu não tenho certeza, mas o chefe do Shin Bet, o chefe da inteligência, todos esses caras vão entrar para a reserva. Eles não têm... Acabou a carreira deles como membros das forças de segurança. Eles foram responsáveis por organizações que fracassaram, né? E a gente sabe disso, eles já assumiram a responsabilidade dele. O que eles não querem é cair sozinhos, né? Eles querem que o primeiro-ministro, que é o principal responsável e culpado por isso, também assuma a sua responsabilidade. Além disso, ele está realmente preocupado porque se, de repente, já começam a apontar culpados que estão, em vias de serem julgados por erros que eles podem ter cometidos no período anterior ao 7 de outubro, durante o próprio momento do 7 de outubro, no meio de uma guerra. Os caras estão combatendo, ou seja, se fosse para eles renunciarem agora, eles já teriam renunciado. Porque se eles já renunciaram, tem uma razão. Você não vai trocar
colocar o chefe do exército no meio de uma guerra desse tamanho, né? Você vai esperar a guerra acabar para o cara renunciar. Agora, o cara errou, mas agora, se você trocar, vai ter toda uma burocracia de passar todas as informações para um outro profissional que vai assumir. Então é natural que esses caras não renunciem agora. Enfim, basicamente, a confiança da população no chefe do exército, ela não é pequena. Ela está no 50%, 55%. Né? Tem mais gente que confia nele do que não confia, né? Porque tem sempre aqueles não sei, mas é difícil estar abaixo de 50% a confiança nele. E isso só tende a abalar a confiança da população nas Forças Armadas. Então, eu acho o seguinte, o Exército não é inviolável, e a própria carta do Exército foi essa. A gente aceita críticas, a gente cresce a partir das críticas, a gente quer as investigações, mas agora é complicado, agora não é o momento. E a verdade é que, aparentemente, ele tem razão. E o que eu tinha pensado no primeiro momento, quando eu li a reportagem, não era correto, né? E principalmente quando se trata de Netanyahu do outro lado, né? Tudo é orquestrado. Eu não tenho absolutamente nenhuma razão para acreditar que, nesse momento, isso não está sendo orquestrado por ele também. É isso, vamos acompanhar pela frente nos próximos meses e ver se sai alguma coisa disso aí. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é para tratar aí de uma pesquisa que foi encomendada pela Iniciativa de Genebra, uma iniciativa política, né, que busca a resolução do conflito no formato de 2 estados para 2 povos. E essa semana, nessa pesquisa que elas encomendaram, pesquisa de opinião aqui dentro de Israel, mostrou que um pouquinho mais da metade da população israelense estaria disposta, né, apoia, no caso, a criação de um Estado palestino no dia de depois da guerra. No caso, uma proposta, né, como foi feita aí pelo governo americano, um Estado palestino desmilitarizado e, para além disso, né, que os países árabes aqui da região, principalmente a Arábia Saudita, normalizaria também as relações com Israel. João, no episódio passado, a gente conversando sobre o tema, né, eu fiz a seguinte pergunta, né, se nós, israelenses, né, se Israel é um parceiro para a paz, né, que é uma questão que muitas vezes é levantada por aqui, que as pessoas dizem que não há parceiros do lado de lá, e eu perguntei se nós somos um parceiro do lado de cá. E aí, cara, essa pesquisa que aponta que pouquinho mais de 51% dos israelenses hoje apoiariam a criação de um Estado palestino, ela mostra que nós somos um parceiro para a paz? A população, aparentemente, sim. Né? Agora, a grande pergunta é se os líderes do país também. Agora, enfim, antes de a gente entrar nessa questão a fundo, ou talvez a gente não vai entrar nessa questão a fundo exatamente hoje, enfim, como você comentou, a Iniciativa de Genebra é uma organização que foi criada por judeus, israelenses e árabes palestinos. Os principais nomes do início da iniciativa, né, que coordenaram a iniciativa nos seus princípios, foram o Yossi Beilin e o Yasser Abedrabo. Yossi Beilin era israelense, Yasser Abedrabo palestino, que se reuniram junto às bases em comum que eles têm para a criação dos 2 estados. E o site está aí, é um site que vocês encontram informação em português, sem nenhum problema, na internet. Enfim, o estatuto, né, a proposta da Iniciativa de Genebra está em português e, enfim, está aí para quem quiser ver. Mas qual é a pesquisa que eles fizeram? A pesquisa foi sugestionada, ok? Eles fizeram uma pesquisa a partir de uma proposta, o que não tem problema nenhum, né? Eles querem examinar se a proposta ela é aceita pela sociedade. Okay? E a pergunta foi, qual é a sua opinião sobre um acordo com o apoio dos Estados Unidos que inclua a volta dos reféns, um acordo para a criação do Estado palestino e a normalização das relações com a Arábia Saudita? E foi só essa a pergunta. E aí a resposta foi 53,1% apoiavam essa ideia, 28,9% são contra e 19,8% não sabem. Até porque é uma pergunta muito genérica, é normal que as pessoas não exatamente saibam. E aí, essa é uma pergunta que é interessante. Você fala, mas olha só, essa pergunta não considera um monte de questões e tal, e que Estado vai ser esse? Essa não é a questão. O que eles estão querendo avaliar aqui são as bases de um possível acordo. Né? E essas bases, qual é a predisposição que a população israelense tem para as bases de um possível acordo? Né? E a predisposição, no meio de uma guerra, que a maioria da população israelense sempre votou a favor de ser a favor do Estado palestino. E agora, isso no meio de uma guerra, depois do maior trauma que a população israelense viveu nos últimos 50 anos, e ainda assim a maioria continua votando sim. E isso quer dizer que existe um apoio popular para a criação do Estado palestino. O que não existe é uma liderança disposta a tocar isso à frente, pelo menos nos últimos 15 anos. Né? Não da maneira correta, não da maneira séria, no caso dos últimos 15 anos, de nenhuma maneira. Mas existe um apoio. E eles perguntaram, qual é a situação preferível a seus olhos para a faixa de Gaza nos próximos 3 anos? E aí, 50,5% disseram que os soldados não estejam em Gaza. 32% disseram que os soldados do exército permaneçam em Gaza. E 17,5% disseram não sei. Ou seja, a maioria não quer que os soldados garantam a segurança de Israel. Eles querem uma outra possibilidade, querem uma outra resposta. Que outro fator, né? que outro personagem garanta a segurança do país. Tem uma pergunta que é menos relevante sobre o apoio dos Estados Unidos,
importante, que eu vou me permitir pular. E aí a outra pergunta que eles fizeram foi se um dos partidos existentes prometer atuar a favor da criação de uma solução para o conflito entre israelenses e palestinos, uma solução política para o conflito israelenses e palestinos, isso influenciaria nas chances que você vote nesse partido? 53,9% disseram que não influenciaria, 30,4% disseram que aumentaria a possibilidade de votar nesse partido e 15,7% disseram que aumentaria a possibilidade de não votar nesse partido. Que é curioso, né? Porque as pessoas querem um Estado palestino, mas mais de 50% da população diz que não faz nenhuma diferença o partido prometer atuar por isso ou não, né? O que também mostra pra gente que o que a população israelense quer, que atualmente, é segurança, okay? Que é a volta dos refugiados, que é segurança. Se você prometer para eles segurança sem que se crie o Estado palestino, a maioria da população, se achar que essa é a melhor maneira das pessoas terem segurança, elas vão por esse lado. Okay? Se as pessoas acharem que a melhor maneira de segurança é o Estado palestino, eles vão por esse lado. Okay? É basicamente a maneira como eu interpreto essa pesquisa. Agora, a boa notícia é que a maioria das pessoas quer esse Estado palestino, não quer os soldados em Gaza, okay? e entende que existe uma relação, né, a interpretação minha, entre a criação do Estado palestino e a normalização com a Arábia Saudita. Quem não entende também é porque não lê as notícias, porque a própria Arábia Saudita está colocando isso como pré-condição. Então, é uma pesquisa muito positiva, repito, considerando que a gente está no meio de uma guerra. Eu não imaginava que fosse dar esse resultado. Ela é sugestionada? Ela é sugestionada, okay? A um sim ou não, né? Eles apresentam uma proposta e a maioria das pessoas votou a favor dessa proposta. Mas não é justo isso. Mas eu não sou a favor de que tenha 2 estados, tinha que ser um estado só. Beleza, cada um tem a sua opinião, cada um está liberado de ter a sua opinião. Okay? Agora, o fato é que essa é a resposta que a sociedade israelense deu e que, enfim, está longe de ser, eu digo, razoavelmente longe de ser expulsar os palestinos, matar os palestinos, enfim, 2 estados, né? 2 estados para 2 povos. Enfim, tendo em vista essa pesquisa, a gente também teve uma outra pesquisa essa semana divulgada, que foi a pesquisa eleitoral do Canal 13. O Canal 13 é o canal que mais costuma acertar os prognósticos eleitorais deles, e eles apontaram para uma queda ainda maior do Likud sob o comando do Netanyahu, que teria só 16 cadeiras. Eles também testaram alguns cenários alternativos, 2 deles interessantes, né? Um deles com o Netanyahu sendo trocado pelo Nir Barkat, que é o atual ministro da Indústria e Comércio e ex-prefeito de Jerusalém. Ele sendo trocado pelo Nir Barkat como líder do Likud. E o Barkat teria 21 cadeiras, não 16. Ou seja, o Netanyahu ele é mais fraco do que membros do seu próprio partido. Atualmente, ele contribui para uma perda de força do partido. E no momento que o Likud entender isso, eles derrubam o Netanyahu. E o Netanyahu, obviamente, vai tentar antecipar as eleições internas o máximo possível, enquanto ele ainda tiver mais força, porque senão ele pode acabar, enfim, perdendo essa sua posição dentro do partido, e aí acabou de vez a vida política dele. Por outro lado, para a oposição, é melhor que o Netanyahu continue, porque uma pessoa que não o Netanyahu pode tentar, de alguma maneira, recuperar a popularidade do Likud, ainda que membros que participam do atual governo dificilmente consigam isso. Outro cenário testado, que foi interessante, foi um cenário testado com o Gadi Eisenkot, o número 3 do partido do Benny Gantz, também ex-chefe das Forças Armadas, que perdeu na mesma semana, nessa guerra, um filho e um sobrinho, como líder do partido. Em vez das 37 cadeiras que o Gantz tinha, o partido, sob a sua liderança, teria 39 cadeiras. Por outro lado, na comparação entre quem é mais adequado para ser primeiro-ministro, a diferença do Gantz, a vantagem do Gantz sobre o Netanyahu, a maior que a vantagem do Eisenkot sobre o Netanyahu, ainda que a vantagem do Eisenkot sobre o Netanyahu também seja bastante relevante. O Eisenkot não vai liderar o partido, ele não vai tentar passar à frente do Gantz hoje, mas é uma pesquisa que dá para ele uma força interna no partido bastante relevante, né? Ele vai poder exigir do Gantz ser escutado em muitos momentos e, no caso desse partido controlar o país após as próximas eleições, ele certamente vai exercer um cargo de suma importância, ministro da Defesa talvez, enfim, e se credencia para no futuro talvez ser primeiro-ministro, mas enfim, se firma como uma das principais personalidades do país nesse momento na política israelense. E aí qual foi a consequência que a gente viu disso? Netanyahu em queda, mas bagunça, né? A gente viu a questão com os refugiados, que a gente falou no bloco passado, perdão, a gente viu a questão com as famílias de sequestrados, que a gente viu no bloco passado, e aconteceu um outro evento bastante dramático do ponto de vista interno e agora também chega a uma situação que flerta com a tragicomédia, que foi uma postagem da deputada Tali Gottlieb, que enfatizando uma teoria da conspiração que ela já tinha lançado anteriormente. Okay? Ela lança uma reportagem de um site famoso por divulgar teorias da conspiração e fake news, chamada Edna Carnavial, dizendo que o marido da Shikma Blessler, a Shikma Blessler é uma professora do Instituto Weizmann, né, de Rehovot, onde estudou o nosso querido amigo Rafael Stern, onde ele fez doutorado, e que é a principal líder das manifestações contra a reforma judicial, né, que ela diz que o marido dela teria se reunido
reunido com o Yahya Sinwar, chefe do Hamas em Gaza, e que o Mossad teria se reunido com ela para falar sobre isso, e que, enfim, sugerindo que eles estavam envolvidos nisso a partir dessa matéria. Ela já tinha, enfim, dito que o Mossad teria tentado se reunir com ela um dia antes da guerra, acusado ela disso. O Mossad negou, né, através do escritório do primeiro-ministro, lembrando que o Mossad ele responde diretamente ao primeiro-ministro, não ao Ministério da Defesa, e ela anunciou isso. Né? Se não me engano, o marido dela trabalha no Shin Bet, né? Então ela está envolvendo o Mossad e o Shin Bet numa espécie de conspiração com a oposição em Israel. Ela dizendo, as minhas fontes são de ferro. Né? Olha só, eu não volto atrás em nenhum momento. Naquele momento, o escritório do primeiro-ministro negou a minha acusação e agora eu volto, enfim, eu mantenho minha palavra, minhas fontes são de aço, uma coisa assim que ela diz. E aí, obviamente, que o escritório do primeiro-ministro outra vez vai lá e diz que isso não é verdade, que a Tali Gottlieb está outra vez difundindo teorias de conspiração e blá, 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 blá. E aí o jornal foi cobrado, né? O jornal, esse site, né? Jornal, isso é tudo menos jornal. E o que o site diz? Que eles se baseiam em uma informação recebida por uma pessoa com imunidade parlamentar e que se eles, Hasve Halila, que é uma expressão em hebraico, que é uma Deus nos livre, né? Deus nos livre, né? Se a gente tiver cometido um erro, que escrevam por e-mail tal. E aí, é muito curioso, né? Porque o que acontece? Imagina essa situação. Tali Gottlieb inventa uma informação, passa para esse site. Ela tem imunidade parlamentar. Então o site vai lá e divulga essa informação entre muitas aspas. E ela vai, retuita a informação do site, mostrando que tem alguém, um meio jornalístico, divulgando essa informação. Enfim, ou seja, ela está usando um instrumento de comunicação para difundir uma notícia falsa, possivelmente inventada por ela mesma, ou por outra pessoa, porque não tem nenhuma prova. Um órgão de imprensa de verdade, que trabalha com jornalismo, eu não sou jornalista, Marquinhos também não é, mas todo mundo sabe disso, eu sei, ele sabe, você que está achando a gente também sabe. Se você recebe uma informação de uma fonte, o que você faz? Você checa essa informação. Você vai até o Mossad e pergunta para o Mossad. Você vai até o Shin Bet e pergunta para o Shin Bet. Você investiga onde estava o marido da Chikma Bresser. Você vai até ele e pergunta para ela. Você vai até ela e pergunta para ela. Você checa onde as pessoas estavam nesse dia. Você vai fazer uma reportagem sobre isso para ver, você vai investigar para ver se isso corresponde ou não. Obviamente que esse site não fez nada disso, simplesmente publicou. E aí ela vai lá e retuita como se aquilo fosse uma informação. E isso serve aos interesses de quem? Essa é a grande pergunta. Mas o Netanyahu condenou, criticou o escritório do primeiro-ministro. Mas ele não reprimiu, não repreendeu a Tali Gottlieb, né? Não fez nada disso. Como não fez com outras pessoas que atacaram o exército nos últimos momentos. Inclusive, o Netanyahu teria dito para Miri Regev, ministra dos Transportes, parabéns, Miri, você fez um bom trabalho, quando ela atacou o chefe das Forças Armadas numa reunião do gabinete. Né? Então, a Tali Gottlieb divulga isso, não acontece nada com ela. Ela tem a informação negada pelo Shin Bet e pelo Mossad, né? No caso, pelo escritório do primeiro-ministro falando em nome do Mossad. O que é bom para o Netanyahu, ele se apresenta como um sujeito equilibrado, que está do lado das instituições e contra os radicais. Enfim, para ela também cai bem, porque ela tá teoria da conspiração, fica no ar. Fica aí no ar, para quem quiser acreditar. Porque tem gente que quer acreditar nisso. Então, é mais uma suspeita de que isso tenha sido arquitetado pelo Netanyahu e pela sua máquina de veneno, né? Muita gente diz que quem coordena é o próprio filho do Netanyahu, Yair Netanyahu, usando a Tali Gottlieb como uma ferramenta, justamente porque a pesquisa está apresentando resultados ruins para o Netanyahu, né? As pesquisas em geral, com exceção da do canal 14, que é o canal a chapa branca do Netanyahu, né? E então a iniciativa de Genebra mostra que a população quer uma coisa que a base do Netanyahu não quer. A pesquisa mostra que o Netanyahu é preterido, inclusive em relação a membros do seu próprio partido. Ele precisa de uma reviravolta. Então, ele joga contra as famílias dos protestos, ele lança a teoria da conspiração. Tudo isso, obviamente, é uma hipótese minha. Não tenho provas para falar isso. Então, eu admito que isso é uma hipótese, ao contrário do jornal da Edna Carnavial. Eu estou dizendo aqui que isso é uma possibilidade, não é uma certeza. Né? O fato é que isso serve muito bem a ele. E a Tali Gottlieb, né, as pessoas estão tratando ela como uma maluca, porque ela se comporta como se ela fosse uma louca, né, que destemperada, que grita o tempo inteiro, que defende teorias absurdas. Mas no fim das contas, acho que ela está longe de ser uma louca, ela está interpretando muito bem o papel dela ali, né? Enfim, jogando o jogo que o partido precisa que ela jogue, que o primeiro-ministro precisa que ela jogue, que ela precisa jogar para ela mesma, para os seus próprios benefícios e para os benefícios da sua corrente também. Né? E, enfim, isso mostra a situação que a gente está, e isso é mais uma prova de que esse governo não tem condição absolutamente nenhuma de continuar coordenando o país. Ele é nocivo para os palestinos, ele é nocivo para os israelenses, ele é perigoso para o mundo, em grandes proporções, né, colocando assim, porque essa guerra, se ela foge de controle, ela pode influenciar o mundo inteiro. Né? Então, esse governo precisa cair urgentemente. O que eu disse, no caso do Exército, talvez uma investigação agora abale a moral dos oficiais, trocar o governo agora é fazer justamente o contrário, porque
governo trabalha contra o exército, o governo trabalha contra as forças de segurança, o governo trabalha contra o país, nesse caso. E o governo que trabalha contra o país numa situação dessas, ele precisa cair. Bom, em cima de todas essas teorias da conspiração e tudo mais, né? O que a gente vê é sempre o Netanyahu negando as coisas, né? E como a gente comentou, o Hamas falou um negócio lá na semana passada, o Netanyahu nega. O Biden falou um negócio, o Netanyahu nega. Tudo que ele fala para as pessoas, ele nega depois, né? As pessoas vão ao público, dizem, e ele nega. E agora, João, enquanto você... Eu tava vendo uma notícia agora que saiu no jornal Times of Israel, dizendo que o Netanyahu agora, ele disse que ele não deu instruções para a censura liberar a conversa dele com as famílias dos sequestrados, que deu aí toda a polêmica com o Qatar que a gente comentou no bloco anterior. Ou seja, o Netanyahu mais uma vez nega as informações que são divulgadas. Eu acho que isso diz muito tudo aí sobre esse governo, sobre essas pesquisas de opinião que tem saído sobre ele. É isso, o cara está completamente perdido, já não tem mais nenhuma condição de ser primeiro-ministro, é um desgoverno, é o que a gente está tendo aqui, um cara que, enfim, ninguém acredita nele, ninguém do mundo acredita nele, todo mundo sabe que ele mente, e como é que um cara desse continua no governo, continua na direção do país, um país em guerra, né? No meio de uma guerra, a gente não sabe quando isso vai acabar, como isso vai acabar, se vai mais ter alguém entrando. Essa semana tivemos muito pouco para comentar dos Houthis, né? Não houve tanta coisa, houve ataques mais americanos lá americanos e ingleses, né? Ataques no Iêmen, mas nada para cá, para Israel, ou seja, a gente não sabe como essa guerra vai ser, e ter um cara muito louco na frente do país é realmente muito, muito preocupante. Agora, uma coisa muito interessante, cara, essa pesquisa aí tanto essa pesquisa dos acordos de Genebra, né, da iniciativa de Genebra, quanto também essa pesquisa de voto, de intenção de votos, né, eu acho que é o seguinte, primeiro, eu acho que a pesquisa é realmente interessante, a gente vê que pouco mais da metade da população israelense, ela apoia, né, a criação de um Estado palestino. A gente, obviamente, como você falou, né, é uma pesquisa direcionada e diz muito pouco, né, porque, enfim, apoia a criação de um Estado palestino desmilitarizado, mas tem muita coisa ainda para ser discutida, né, é uma questão muito ampla, mas o fato da população estar aberta a esse debate, principalmente, né, nesse momento aí de guerra, já diz uma coisa muito positiva, né. Agora, o mais interessante é como isso é transformado não só em votos, mas em lideranças políticas, né, porque a minha impressão, e aí a gente vê isso mais uma vez agora com essa pesquisa eleitoral que você comentou, é o seguinte, eu tenho sempre esse sentimento que a política israelense nos últimos anos, né, ela se tornou uma política muito personalista, né? A política aqui em Israel, ela sempre teve um viés muito ideológico, né? Desde o início, né? Você tinha divisões muito claras, obviamente você sempre teve lideranças políticas expoentes, o Ben-Gurion, né? O cara foi primeiro-ministro, ele até agora, até a era Netanyahu, ele era o cara que tinha mais tempo ocupado, né, o cargo de primeiro-ministro. Era uma puta liderança, o cara foi o cara que criou o Estado e tudo mais, né? Só que nos últimos anos, né, a gente vê essa personalização da política, né? A gente tem partidos que são criados para determinadas pessoas, como é o caso do partido o partido Yesh Atid, né, que é liderado, sempre foi, pelo Yair Lapid, que não aceita nem que tenha eleições internas para a liderança do partido. A gente teve já partidos que foram... O Naftali Bennett criou partido só para ele. O Gideon Sa'ar, né, que agora se juntou com o Benny Gantz, também criou o seu partido. Ou seja, os deputados, né, eles vão saindo de determinados partidos que eles se encontram e criam partidos novos onde eles são o centro. Ou seja, as pessoas não estão muito discutindo política, estão discutindo pessoas. Eu voto no Gideon Sa'ar. Mas qual é a diferença do Gideon Sa'ar, que saiu do Likud, para o Likud? Né? Qual é a diferença do Benny Gantz, que poderia estar próximo com o Yair Lapid? Ou seja, a gente tem hoje na centro-direita israelense diversas lideranças políticas que a gente não entende a diferença entre elas. É muito difícil você entender essa diferença entre elas. Sobre Benny Gantz, Yair Lapid, o Gideon Sa'ar, qual é o nome do outro que saiu com o Gideon Sa'ar e está também no... saiu do Likud com o Gideon Sa'ar e agora está no partido com ele. Esqueci o nome. Zevel, que é ele mesmo. Qual é a diferença entre eles? Né? A gente vê assim, são deputados, quadros políticos que não teriam maiores problemas se a gente os colocasse dentro do mesmo partido. Não haveria muitas diferenças ideológicas entre eles, né? Tanto no que diz respeito à resolução do conflito palestino-israelense, quanto no que diz respeito à economia e à política de uma forma geral, né? São todos neoliberais que concordam com a direção econômica
econômica que o país tá levando, e, né, a gente não vê, são muito poucos partidos que tentam se colocar uma política econômica diferente da política neoliberal, e quando eles dizem em relação ao conflito palestino-israelense também não diferencia muito, né, de um para o outro. Então a gente tem essa personalização da política nos últimos anos, e agora a gente tem mais uma vez, ou seja, a gente teve o Lapid, teve o Gideon Saar, teve o Benny Gantz, e agora a gente tem o Gadi Eisenkot, mais uma vez, né, que é o cara aí, como você colocou na sua fala, que ele, apesar de estar no partido do Benny Gantz, quando ele surge como opção, ele inclusive teria mais força do que o Benny Gantz em termos eleitorais hoje. Mais um general, e aí um general que tem hoje, né, esse apelo. Qual é o apelo? O cara ter perdido um filho e um sobrinho, né, num espaço de, sei lá, 36 horas na guerra, que obviamente, você gera uma comoção nacional em torno disso. Então, o meu sentimento é que a população israelense está sempre na procura de um novo messias político, um cara que venha resolver esse problema. Você não constrói uma alternativa política, você constrói uma alternativa pessoal, um cara que, por algum motivo, ele se torna um diferencial. Ou seja, o Yair Lapid, em um determinado momento, ele tentou ser esse diferencial para o Bibi. Depois entrou o Benny Gantz, que tenta ser esse diferencial para o Bibi. Agora entra o Eisenkot, que tenta ser essa liderança. Ou seja, a população israelense está sempre na busca desse messias, desse cara que, do nada, sem apresentar uma política nova, sem apresentar um engajamento diferente dentro da sociedade israelense, ele tiraria do chapéu uma resolução do conflito, uma resolução da situação, né? Enfim, da situação como um todo. Eu acho isso uma questão muito louca, muito, muito impressionante, assim, entender como é que isso passa, né? Não tem como, sacou? Você precisa de uma construção de base, uma construção que não saia de cima, porque senão a gente vai ver os caras, esses de cima, construindo a política de acordo com o que interessa a eles, e não com o que interessa à população, que no caso hoje, como essa pesquisa aí da Iniciativa de Genebra mostrou, aparentemente apoia a criação de um Estado palestino. Será que o Eisenkot apoia? Será que o Benny Gantz apoia? Será que o Yair Lapid apoia? Será que o Gideon Saar apoia? Enfim, de Messias, né? Eu acho que a gente devia estar legal. Bom, é isso. Chega. Ô, João, de acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar ou a gente para gravar o resto do nosso episódio aí amanhã? Podemos parar. É isso. Paramos por aqui. Nos falamos então amanhã, gravamos nosso resto do episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu.